da Mitra. Boa noite, este é mais um programa Poder Local, o primeiro programa do ano 2013 e connosco os convidados já habituais. À minha direita, Fátima Amaral, Miguel Chara Brasil, e à minha esquerda, Marco Pina e Barão das Neves. Nesta noite, o tema do programa será um pouco um balanço de 2013 e algumas perspectivas para 2013. Portanto, eu acho que disse bem o balanço do ano 2012. Vamos começar, como sempre, por uma pequena intervenção em que o tema é livre. Antes de começar, agradecer a vossa presença hoje aqui para esta edição e começava pelo Barão das Neves para os 2 minutos do seu tema livre. Faça por favor. Muito obrigado. Boa noite em casa. Como primeiro programa, desejar um bom ano a todos. Cumprimentar aqui os meus colegas magníficos que estão aqui comigo. Convidar o António Tavares a fazer parte também desta tertúlia de magníficos e, portanto, em vez de 4, passamos a ser 5 magníficos, que eu acho que era excelente. Os 5 violentos. Sobre o Sporting, registro, já que o Miguel falou no assunto, sobre o Sporting, registro logo que tem novo treinador, o que é o 4º neste ano, penso eu. Portanto, registro esse facto também para o Miguel. Passando agora a parte sérias. Vamos começar pela questão do lixo, que se acumulou em Odivelas durante os dias festivos. É uma situação que se vem repetindo ao longo dos últimos 2 anos e que acho que era bom, com o tempo, que não se repetisse nos dias festivos de 2013, no Natal e no Ano Novo. Portanto, estamos a um ano de distância, não vamos estar, como se costuma dizer, a chover no molhado, mas vamos pensar o que é que no Natal deste ano isso não vai acontecer. Acho que era importante para os responsáveis poderem, com um ano de distância, pensar nisso. 2 ou 3 registros. Primeiro, Portugal é eleito como o país onde há a maior carga fiscal na Europa. Estamos à frente. Segundo, este empréstimo recente em relação ao Banif, eu já escrevi sobre isso. De um modo geral, há muita dificuldade das pessoas a subirem, mas eu não tenho essa dificuldade, que é, eu sou considerado um liberal e tenho alguma dificuldade em entender quando os bancos dão 5 milhões de euros por dia de lucro, os dividendos são atribuídos aos acionistas. Quando os bancos dão prejuízos, quem paga é o Estado. Eu confesso que não entendo este mercado, mas alguém vai ter que me explicar um dia destes. Por último, a questão pessoal. O meu blog faz esta semana 7 anos. Estes senhores, o Miguel já escreveu lá um artigo, todos estes meus amigos que aqui estão convidados a escrever, e como vem sendo o hábito, durante este mês de janeiro, todas as pessoas lá que eu convidei, podem lá escrever sobre o tema que quiserem, e será para mim um grato prazer. Que é isto só que tenho para dizer. Ok, Barão das Neves, os seus 2 minutos foram extensivos. Barco Pina. Ora, muito boa noite a todos. Gostaria também de desejar um bom ano para quem nos está a ver aí em casa. Gostaria também de cumprimentar todos os meus colegas de painel hoje aqui presentes. O tema que trago, tema livre, prende-se com os 40 anos do Expresso, que é um órgão de comunicação que marcou o nosso país. É um órgão de comunicação de referência. Fez 40 anos neste fim de semana e penso que é de realce este tempo de vivência deste órgão de comunicação social que viveu o período de transição do regime com todos os contornos daí advenientes. São 40 anos de informação de qualidade, informação que considero imparcial. Foi um jornal que me conquistou e que fez com que ao longo das semanas o leia com frequência. Espero daqui a 40 anos estar cá para verificar o seu 80º aniversário e verificar se continua a pautar a sua conduta com a imparcialidade e com a qualidade de informação que nos habituaram até aqui. Era só. Muito obrigado. Fátima Amaral, boa noite. Boa noite. Desejar também a todos um ano bom, que é uma coisa difícil, mas de qualquer forma, pelo menos no plano pessoal, que seja para todos um ano bom.
Também aos meus colegas de painel desejar o mesmo e, de alguma forma, reconhecer que, não sendo nós os 4 magníficos, nem os 5 magníficos, seguramente que entendo a ironia do Barão das Neves relativamente a esta questão. O tema que não podia deixar de ser que escolhi tem a ver com a questão dos resíduos sólidos nos concelhos de Loures e Odivelas e a situação anómala que se viveu nas últimas semanas. Para dizer que os trabalhadores dos serviços municipalizados de Loures não estiveram em greve, nem estão em greve durante todo este período em que houve estas anomalias. Os trabalhadores dos serviços municipalizados de Loures têm estado a trabalhar durante todo o tempo que também não tiveram pontos, também não tiveram nenhuma situação desse tipo, em termos dos resíduos sólidos. Aquilo que ocorreu resulta tão simplesmente da falta de viaturas para trabalhar, do excesso de avarias nas viaturas e da incapacidade da administração em garantir a manutenção e garantir a reparação das mesmas em tempo útil. Obviamente que dizer também que esta situação afeta os concelhos de Loures e Odivelas, que as coisas não são exatamente como a Câmara de Odivelas coloca, de que nada tem a ver com isto e que a alternativa que tem para esta situação é a privatização da água, do saneamento e dos resíduos sólidos na área do concelho de Odivelas. Até que termine. Eu queria apenas dizer o seguinte: a situação que existe hoje relativamente a estas áreas de intervenção e relativamente aos serviços municipalizados é uma situação absolutamente inexplicável de irresponsabilidade do Partido Socialista na gestão da Câmara Municipal de Odivelas, na gestão da Câmara Municipal de Loures e na gestão dos serviços municipalizados de Loures. É ao Partido Socialista, em primeiro lugar, enquanto força política, que cabe a responsabilidade de toda esta irresponsabilidade na resolução de um problema como é o dos serviços municipalizados de Loures. Eu só acrescentava, até porque já fizemos algumas reportagens em Loures sobre este assunto dos SMAs, de que me parece que isto é um problema que já se arrasta há algum tempo e estas deficiências de equipamento e de capacidade de trabalho já são por mais conhecidas e não é a primeira vez que há problemas e, portanto, toda a gente sabe que há um desinvestimento na frota e alguns meios de trabalho. Bem, posso dizer uma coisa? sim. E há milhares de euros que a Câmara de Odivelas não transfere para os serviços municipalizados, como era de lei transferir, e há milhares de euros que a Câmara Municipal de Loures não transfere para os serviços municipalizados, como era de lei que transferisse. Tudo aquilo que decorre das taxas de urbanização, há anos que não é transferido nem por uma Câmara nem por outra para os serviços municipalizados. E ainda assim, esta empresa mantém-se e é-nos dito que que está saudável do ponto de vista económico. Quer dizer que quer a água, quer o saneamento, quer os resíduos sólidos, são sustentáveis, mesmo sustentáveis no erário público. Portanto, não há razão nenhuma para a privatização. Miguel Jara Brasil, boa noite. Boa noite, começo por desejar um bom ano a todos em casa, um bom ano também para os meus colegas de painel. Queria começar esta intervenção e sabendo que vai ser um ano de extraordinárias dificuldades para todos e para toda a gente, já que dentro dessas condicionantes se consiga fazer que cada um de nós tenhamos o melhor ano possível, e penso que se todos nós tentarmos cada um dar o seu máximo, cada um dar o seu melhor, tanto em casa como na solidariedade, somos capazes de passar mais facilmente este ano. Pegando aqui no assunto da ordem do dia, porque o ano acaba em lixo, o ano autárquico acaba em lixo, acaba no Monte Esterco, que é o reflexo desta política do PS, desta gestão municipal, e portanto é mais uma promessa da doutora Susana Amador, que iria resolver o problema dos SMAs, e não resolve efetivamente, e portanto acabamos, acho que é o reflexo do ano desastroso do PS, que acaba, desta gestão autárquica, que acaba com o Monte Esterco.
Mas posso só dizer uma coisa? Permite-me. Mas houve um comunicado, eu agora estava aqui, penso que houve um comunicado da Câmara de Odivelas, onde é afirmado que a Câmara não deve nada aos serviços municipais. Mas é mentira. Mas de qualquer das... Porque a Câmara de Odivelas considera, eu por acaso discuti isso ainda no sábado com o vereador da Câmara de Odivelas que me colocou Eu vi. essa questão. E a questão é muito simplesmente esta. Não terá dívidas relativamente àquilo que é pagamento de prestação de serviços. Porque ela considera que, de facto, não tem que transferir... Ela, a Câmara Municipal de Odivelas, jamais me referiria assim à Sra. Presidente, como ela, que não tem que transferir essas verbas das taxas de urbanização. E suspendeu, já há uns anos. E Loures, face a essa situação, decidiu que também suspendia. Portanto, os SMAs têm estado a viver daquilo que as pessoas pagam. E que não é pouco. Mas isso que não é pouco é em todo o lado que não é pouco. Porque essa teoria de que é em Loures que é muito e que nos outros lados é muito pouquinho, isso também já não rende. Isso rendeu há uns anos atrás. Não é verdade. É muito em todo o lado. É muito em todo o lado, portanto, é muito em todo o lado. Eu, aliás, para cada era para trazer uma fatura, porque numa fatura nós vemos quanto é que realmente pagamos de taxas. Sim, mas é muito em todo o lado. Não é só, nem a consegues não ler. é só em Loures. Mas consegue-se ler, sim, senhora. Mas, não é só mas em é Loures. muito. Mas é muito. Consegues Não ler sei a tua Loures. fatura? Consegue. Qualquer pessoa consegue. Consegues perceber aquelas linhas todas? E a EDP, consegues ler a da EDP? Eu não consigo ler nenhuma. Pronto. Então isso é um... Eu só vejo a conta. Então, Agora as alíneas não as percebo isso é um nenhumas. problema. Agora, Mas é grave. os SMAs, na Só prática... recebem, portanto, as receitas da sua faturação. Da faturação e depois o pagamento de serviços. Só. Que os municípios fazem. Mas essa transferência decorrente das taxas de urbanização, nem Odivelas paga aos SMAs, nem Loures paga aos SMAs. A taxa de recolha dos resíduos sólidos subiu no ano passado 140%. 140%. 140%. Mas essa taxa não é para os serviços ou é para aquelas empresas, por Taxa de exemplo, recolha como a dos Sintes serviços. e a Valor Sul e essas empresas que estão Atenção. A taxa de recolha dos resíduos sólidos subiu 140%. Está bem, mas nós também temos de ter a E noção... o culminar desses 140% é o lixo que temos este ano. Não, mas E nós a também Fátima, temos de ter a peço imensa noção... Como é que a Fátima diz que a empresa está muito bem e está sustentável e que vive muito bem e depois, está bem, como é que se pode dizer uma coisa dessas e depois não há dinheiro para a manutenção dos veículos? Mas espera aí. Agora também joga com a A pergunta. Fátima disse a situação económica, não disse a financeira. Pronto, exatamente. Desculpa. Atenção, eu falei da situação Se a económica. situação económica é boa, podem recorrer a créditos. Peço imensa desculpa. Não podem. Isso podem. Atenção, agora é que eu já não há sei. um conjunto de legislação hoje em dia que condiciona tudo isso. Então é porque a situação económica não está assim tão boa. Não, mesmo que esteja, não é só isso que está em causa. Agora, não há aqui Não é privado. aqui o problema que eu quero levar para isto é este. Não é necessariamente porque há ou não há dinheiro que se faz ou não faz a manutenção das viaturas. Pode ser uma opção deliberada não fazer. Pode ser uma opção deliberada durante anos não se ter investido em viaturas novas. É em 2012, se lembrarem, na sequência até de uma greve que fizemos, que até tivemos a oportunidade de discutir aqui, que se investiu na compra de uma série de viaturas. Quer dizer que a luta dos trabalhadores não tem sido uma luta meramente egoísta. Tem sido uma luta que tem em conta a necessidade de defender os serviços municipalizados e aquilo que é melhor para a população. Eu não falei na questão dos trabalhadores. Não, mas estou a dizer que é na sequência Não estou a dizer que eles não têm razão. É na sequência disso que se adquirem um conjunto de viaturas novas. Eu ainda há pouco aqui em off dizia, há viaturas de recolha lateral que estão paradas, que são novas, estão paradas, que não estão a funcionar neste quadro, não é? Tão difícil, porque simplesmente as viaturas chegaram primeiro que os contentores da recolha lateral. O problema para mim Portanto, é uma agora questão... não há contentores. O problema para mim é uma questão política. Há uma Câmara que é do PS em Odivelas, há uma Câmara que é do PS em Loures e não se conseguem sentar para resolver um problema. É tão grave quanto a Câmara de Odivelas gasta dinheiro a fazer ilhas ecológicas
sem perguntar ao SEMAS Exatamente. se os carros do SEMAS conseguem apanhar o lixo que estão naquelas... Isso não é correto. Se conseguem apanhar os Isso não é lixos que correto. estão naquelas ilhas ecológicas e, portanto, isso é gastam correto. dinheiro em ilhas ecológicas em vésperas de eleições, como foi em 2009. Não, foi uma É questão questão política, porque É o dinheiro foi que gasto antes das eleições para inaugurar uma ilha ecológica As em ilhas cada ecológicas. freguesia. Isto é E nem tudo. sequer perguntaram, deixa-me só acabar, e nem sequer perguntaram aos técnicos do SEMAS se aquela ilha pode ser ou não, se é feita daquela maneira ou não, se os carros conseguem apanhar o lixo ou não. Ilhas E, que estão portanto, estão seladas. Foram um fiasco monumental. Isto alguém Porque têm paga. problemas de concessão, sempre tiveram infiltrações de água, os meus colegas iam recolher o lixo e saía, era água, o lixo estava mergulhado em água. Não tinham ecológicas nada, porque a água não tinha... Isso é perigoso. Claro, até para a saúde Não, pública. Isso pode ser perigoso para a saúde pública, porque se não há ali uma proteção escoamento do de lixo... água. Evidente, é um Não tinham sequer disparate. escoamento. A água infiltrava-se no solo. Pois, E a água que não é limpa, Claro. é água com lixiviantes do Nós não lixo, sabemos devem onde é que calcular. Vai afetar... Onde é que há questões afetar. freáticas que podem ser afetadas? lençóis de água. Não sabemos, E as ilhas exatamente. foram coisas que vinham Não do sabes, crene, podes ficar com a certeza. Pois, isso vinham é... daquela história do crene. O água abaixo das nivelas não bebe. E impuseram aos SEMAS E a Câmara? aquilo. E a Câmara não se pode colocar, como muitas vezes a doutora Susana Amadora se coloca, Vamos a terminar. como já me disse a mim uma vez, na Assembleia Municipal, que diz assim: nós somos cliente, agradeço que também telefonem para os SEMAS a reclamar. Não, isto é... A Câmara não é cliente, a Câmara também é cliente. Mas a Câmara não tem ali uma posição Mas ela como tem de essa posição, ela cliente tem e relação não a pode Ela- Câmara. Câmara. mas Tem essa posição mas em relação a tudo. mas eu não estou a dizer que aquela Câmara, estou a dizer ela Presidente da Câmara Municipal. É como dirige. Tu é que dizes que Mas eu é... digo É, ela, que se dirige Presidente à da Câmara Presidente. Municipal de Odivelas, doutora Eu é a Susana Câmara. Amador. Eu é a Câmara. Responde-me a Assembleia Municipal que telefone para os demais a reclamar. Mas tem a Martina, mesma queria dizer qualquer posição, coisa. eu sou- Vamos ouvir agora aqui um bocadinho, Marco, e depois vamos encerrar. está bem, Queria uma vez que tinha também aqui alguns apontamentos relativamente a esta matéria, gostaria de abordá-los, e uma vez que já foram abordados aqui algumas questões relativamente a isto de índole técnica, eu gostaria de falar de um prisma estritamente político, ou seja, a realidade que temos neste momento é que existe falta de recolha do lixo e existe constantes falhas do abastecimento da água em várias zonas do Concelho de Odivelas. Isto é uma realidade, é indesmentível, e é com esta realidade que temos que viver. Penso que isto, ou seja, o que tem que ser abordado é o seguinte: foi cometido um pecado original na altura da instalação do município de Odivelas, a quando das partilhas. E nesse momento, penso que o erro foi não haver a partilha dos serviços municipalizados da mesma forma que se instalou o município de Odivelas quando sai do Concelho de Loures. Os erros foram-se acumulando, chegou-se a um ponto em que a situação é insustentável, não é? Até porque surgem constrangimentos de diversas índoles, e neste momento temos aqui um problema cujo os únicos penalizados são, efetivamente, os municípios de Odivelas, e é dos municípios de Odivelas que falo, porque os de Loures não é que não me importe, porque, efetivamente, quando alguns cidadãos não têm os serviços que deveriam ser prestados da melhor forma, e quando não são prestados, nós temos que nos preocupar. Neste caso, preocupo-me com o município ou com o concelho do qual eu faço parte, e é nesse sentido que estou preocupado com esta situação. A verdade é que há uma série de constrangimentos neste momento, porque ao longo dos anos se acumularam um conjunto de erros quando o erro não foi à partida evitado, ou quando não se evitou à partida. Neste momento há aqui um conjunto de situações. O problema é que, como é que não se resolve um problema, não é? Quando os dois presidentes de Câmara são ambos do Partido Socialista, e durante este tempo todo transitou sempre entre presidentes de Câmara do Partido Socialista, quer em Odivelas, quer em Loures, e chegámos a um ponto em que a situação, possivelmente, que eu aceito que o seja, é de difícil resolução. Esta é a realidade. E não esquecer quanto deve a Câmara de Loures ao Grupo Águas de Portugal. É o maior devedor. Isso Não sei o que é também que vai não sei acontecer. se é assim. Não sabe? Não sei. Eu É não o que estou aqui dizem. a defender... Mas isso que dizem eu... Mas deve a Câmara aos serviços? A Câmara. Quem é que fornece a água? Não, a questão não é essa. A questão é quem é que tem que pagar. E a Sinteja acho que tem muito a ver da Câmara de Loures. É o que dizem. E não sou. Eu peço desculpa, mas é Mas assim. não é dos SEMAS. Não, da Porque os Câmara, SEMAS não é Só de pagam... Loures. E de Odivelas também. Atenção. Sim, Odivelas fez agora um plano que vai pagar 1 milhão de... Exatamente. Vai, vamos Eu usar- só queria aqui dizer uma coisinha que é esta. Mas depois vamos retomar o que tema, a porque vamos fazer uma partilha, retrospectiva. Só para deixar isto claro, a partilha, relativamente aos SEMAS,
Está feita. O relatório de partilha está feito. Nunca foi aceito. Odivelas não aceitou o relatório de partilha. Pronto. Mas, É uma coisa diferente. Mas deixa-me só interromper. Uma coisa é- Odivelas eu chegou a não sei designar se- 2 pessoas para a administração dos SEMAS. Eu não sei. 2 pessoas, designados. uma pelo Partido Socialista e outra pela CDU, Pronto. que chegaram a tomar posse como administrador sim, dos sim. serviços municipalizados. Atenção. Uma coisa Martins, é a partilha Martins, não é? técnica. O relatório de partilhas. Dizer-se Mendes, assim, Martins. deste património, 60%, inventariar o património todo e verificar-se que 60% do património fica afeto a Loures, 40% afeto ao Odivelas. município de Odivelas. Porque esta é a proporção das coisas. Muito bem. Significa que esta empresa, não é? Serviços Municipalizados de Loures, tem esta afetação de património e as empresas, as entidades proprietárias têm este peso nesta empresa. Isto é uma coisa. E esse inventário foi todo feito e esse relatório de partilhas foi feito. Odivelas não o aceitou. Ponto 1. Ponto 2. A outra coisa é que isto não significa a destruição dos SEMAS de Loures, nem significa a divisão dos SEMAS de Loures em 2 empresas. São 2 coisas completamente diferentes. São 2 coisas completamente diferentes. E a sensação que eu tenho é que quando algumas pessoas estão a falar na partilha, estão a falar na separação Na divisão, e na não. criação de 2 empresas. É um erro político, técnico, é sob todos os pontos de vista um erro. Só não percebe quem não quer. Que é uma empresa com uma determinada experiência, com um determinado capital de conhecimento, com uma determinada escala, mas a lei que existe atualmente, a legislação já produzida por este Governo, relativamente às empresas municipais, até na letra da lei, vê como boa solução a remunicipalização de uma série de áreas que estão agora em empresas municipais que estão falidas tecnicamente. Portanto, vê a remunicipalização. Portanto, este Governo, na letra da lei, até vê com bons olhos que uma empresa com a escala dos serviços municipalizados de Loures não seja separada. O que há a tratar é a gestão partilhada, que é uma coisa diferente. Mas aí é que Por isso parece que também há aí uma questão por que é isso é que importante. Odivelas, quando Mas temos aponta que para a entrar no privatização, Já é quando aponta e dispara há um Sim, ano mas- com a Mas privatização, assim não temos um o patrão. que está a fazer é de reconhecer publicamente que tem defendido participar na gestão de uma coisa que, vinda à sua mão, não tem condições para a gerir, tem que entregar a outros. Mas é que é verdade. Oh, Fátima, está bem, mas E não tem, permite-me de facto. 2 coisas. Primeiro, Odivelas não tem condições para gerir nada, porque tudo aquilo que construiu, e foi pouco, porque tudo o resto herdou de longe, Fiasco. é outras entidades que estão a gerir, público ou privadas. Odivelas também herdou ali, Tá bem, uma mas dívida é- enorme que nunca tá bem, devia ter. Mas é público ou privadas para tudo, não tem outro modelo. Desculpa, é o mas- Sporting a gerir o multiusos, é o Benfica não sei aonde. Não. Sporting Benfica vai também, estar, agora ainda não não inclua lá o O Benfica. Benfica anda à Nora. Não. Então eles à Nora correram com eles do multiusos. Está bem, mas isso agora já é um problema O de Benfica divisão. já tem Não, outra coisa. E parece que Nunca Santa Maria. mas há aqui uma coisa que tem que se dizer Foi do também. campo sintético. Há uma coisa que tem que se dizer também. Esse relatório de partilhas ainda foi no tempo da Comissão Instaladora. E, portanto, quem recusou isso não foi a doutora Susana Amadora. Já Quem recusou foi, isso- já foi. Não. A primeira pessoa a recusar isso foi o anterior Presidente da Comissão Instaladora. Depois foram novamente. Portanto, houve- Não haja dúvidas, houve por isso é que eu disse reuniões. que Quem nasce- foi uma costuma-se consequência. dizer- Não, mas houve O depois, povo já diz depois quem nasce disso. torto, tarde ou Mas nunca Nunca se houve- direita, Neves, sem dúvida. Depois houve novamente conferência de tudo, houve isto, aquilo outro, e voltaram a recusar. Mas não Não há o entendimento, não houve e não há o entendimento. Não Quem há, não quer administradores não há. dos SEMAS é a doutora Susana Amadora. E daí não há dúvida mas nenhuma. aí devia de querer. É pá, pois, Porque mas não Odivelas quer. não é nunca ouvido também, nunca é ouvido, fizer parte da nunca tem administração. uma presença. Mas qual é o em relação- problema? Nem será quando for concessionado. Isto é uma manipulação. Isso é outra pura. coisa. Agora, se aquilo fosse Ou os serviços privatizado. municipalizados, Também não vai ser Odivelas ouvido devia, para mas definição de Odivelas devia preços. de lá ter, Odivelas devia de lá ter os seus representantes na houvesse uma administração. partilha completa. Quantos administradores têm os serviços municipalizados, Fátima? Neste momento tem 2 administradores por força de lei e têm que ser vereadores, Sim. como vocês Isso sabem. agora não alterou. Sim. Não, agora é assim. Agora é que Não, alterou. por isso é que alguns saíram de lá. Por isso é que alguns saíram. Tinha 4 administradores e um presidente.
Eram 5. E que eram administradores, não tinham que ser... Eram de coisa 5, nenhuma. 3 louros e 2 odivelas. Já foi assim. Não, agora já não é. foi assim. Agora não é. Já era. Odivelas foi designado pelo Partido Socialista, o Jorge Mendes, Aliás, se e pela quisermos, CDU, o Breia foi o designado por Batista. Odivelas e nunca saiu. O Breia foi saiu designado agora. depois por Odivelas, mas depois passou para Loures. Foi designado só oficialmente desculpa. por Odivelas. Mas depois, quando acabou isso, o Breia passou para o PS de Loures. Epá, tá bem. Então, mas isto é porque passou para o PS daqui ou passou para o PS da lá? É assim? É assim que Então foi funciona. designado É por assim que Loures, funciona. então foi designado por Odivelas. Não, depois já estava designado por Loures. Isto não foi a informação E que eu agora tinha teve que sobre sair, ninguém, conforme não foi sabe. Odivelas, pois. Desculpe. Mas a informação que eu tinha é que ele não inicialmente tinha sido designado por Odivelas. Não, tinha sido. inicialmente foi. foi para Odivelas. Foi. Epá, desculpa lá. Foi o Lourenço Desculpa Batista. lá, eu peço imensa Foi o desculpa. Lourenço Batista Mas se ele é da- designado da- por da Odivelas, CDU. ele está lá para representar Jorge Odivelas. Mendes. independente. Não. Por Odivelas. Sim, sim. Não. E o Breia para Se ele é Odivelas. designado quando pela pus- Câmara de Odivelas, peço imensa desculpa. Desculpa, não. Peço imensa desculpa. Se ele é designado pela Câmara de Odivelas institucionalmente para ir para o SEMAS, ele está lá a representar Odivelas, independentemente de mudar no PS de Odivelas para Loures, Os para representantes de Algarve. Odivelas depois saíram. Pois sim. Os representantes de Não, Odivelas isso depois depois saíram. é que saiu e a doutora Susana Amador nunca quis ocupar o lugar na administração para agora ter aquela posição fácil de dizer nós somos apenas clientes. Ela nunca quis ocupar. Não, sei se ela isso é- retirou. Bem, vamos agora começar... Eu acho é que desculpem a expressão, como se diz o povo, quem se lixa é um mexilhão. E nós estamos Mas a o mexilhão assistir também são os a uma trabalhadores. certa... Eu não ponho o São contrário. 1.100. Eu não digo. Eu ia perguntar há bocado quantos eram. Só nos SEMAS. 1.100. E não são muitos. Agora, uma coisa é um facto. Não sei. Eu não posso dizer que 1.100... Uma coisa... Repare, isso é um fato... Eu não posso dizer isso. Se são muitos ou são poucos. Isso eu também não sei. Eu tenho que ter a noção do que é que... É muita gente. Não é? Assim, vocês têm que ter a noção de que Posso dizer que é muita gente. São muitos os trabalhadores da serviços função. municipalizados de Loures são os maiores serviços municipalizados do país. Os louros? Pois claro. Não há serviços no país como A os... dimensão. Dimensão, não. dimensão. Nem Em com as termos de áreas de dimensão. intervenção. Porque Lisboa tem o lixo, mas não tem a água. É a pau. Não é? Estão a ver? Portanto, e o saneamento é Sintejo. Portanto, quer dizer, com a dimensão e com as 3 áreas, é o maior do país. Mas isso não é, para mim, por acaso, se pensarmos um pouco, não é E até novidade. o número de Porque clientes. Loures já era o segundo Claro. maior antes de ser separado de Odivelas. Terceiro. O segundo. Em quê? Em população? Em população Em e dimensão não. em população. Em população, em O dimensão. Porto era maior que o Porto. não Era sei. maior que o Porto. Pronto, mas por aí você vê que... São 200 e... Você vê por aí. Em população. Era na altura. Loures era muito grande. Na altura em que foi Mas- criado. Quer dizer, o Loures mantém... Desculpa, na altura em que foi 400 criado, mil. era. Em termos de serviços municipalizados, mantém-se a mesma população. É o que eu estou a Loures e dizer. Odivelas. começar? É o que eu estou a dizer. Vamos começar, não, porque já estamos a discutir, já estamos a Então, debater temos assuntos estado que a já- fazer o quê? Oh. Não, mas o tema de hoje era fazer um balanço do que foi 2012 Já está a ser e já estamos a falar sobre o lixo que foi realmente como terminou o ano 2012. O lixo dá dinheiro em todo o lado. Estava... Dizem que sim. Não se esqueça de Nápoles e O da lixo. máfia. Sim. Onde é que se suporta? O lixo, o ferro velho, tudo o que seja sujo, acho que dá muito dinheiro. Não falemos em ferro velho. Nem em secatas. Os meus colegas não são secateiros, hein? Bem, Barão das Neves, vamos começar agora no tema principal, que é o que ao cabo do curso. Eu confesso que o tema principal, um dos temas que eu tinha para abordar era exatamente a questão dos Pronto, serviços podemos avançar para municipalizados. o próximo. Quer dizer, Agora podemos continuar a conversa. Se alguém Ou quiser, continuar ou pronto. numa perspectiva de fazer digamos, com uma retrospectiva do ano de 2012, eu acho que a questão que se põe é a questão exatamente dos serviços municipalizados. É importantíssimo para Odivelas, independentemente de eu não ser muito de acordo ali com a Fátima, é importante para Odivelas que se tome uma decisão. Seja essa a decisão de privatizar ou não privatizar, de ir para os serviços municipalizados de Loures e passarem-se a chamar serviços municipalizados de Loures e Odivelas. A Sra. Presidente diz que já foi tomada a decisão. Eu não tenho conhecimento A Sra. dessa Presidente decisão. já disse várias vezes que já foi tomada a decisão. Está bem, mas penso que não é do A decisão conhecimento teve- público. Não é do Da Não, Assembleia é- Municipal. É do conhecimento público. A Assembleia Municipal não se Nós já publicámos várias
várias reportagens. Não, a decisão, qual é a decisão? Pronto, isso é outra coisa. Qual é a decisão? Eu quero saber. António, No comunicado está, no comunicado da A Câmara. decisão de política sexta. já está tomada há muito tempo. Está lá Agora, no comunicado. Quem vai ser o comunicado da fornecedor, Câmara isso Municipal agora é diz outra lá coisa. que A decisão vai... política. Já está tomada há as muito três tempo. áreas, A reunião de água, Câmara já do ano saneamento passado e resíduos sólidos. e do princípio dos princípios de 2008. Eu acho que Então, um ano de está decisão. tomada uma decisão. eu acho que não sei se está. eu acho que Qual há é a um- decisão? eu acho que antes da decisão está tomada, Entregar a convém entidades consultar privadas. o órgão. Está lá né? escrito isso. Nem os, convém Não, que mas os documentos atenção- passem pelo órgão que chama a Assembleia Atenção, que ainda não Municipal. foi dado, Não li. ainda não foi Confesso dado. que não li. Não, está. O comunicado está no Odivelas TV. Tá, tem sim. entregar A privados, está bem ao ar. Sim. as três áreas. Porque a Já Câmara de falamos disso. Odivelas faz esta guerra toda para não ter de facto competência para gerir diretamente. Há uma data de estudos e de Portanto, pareceres pretendem já entregar a No esse ano passado, ao propósito. Barão das Neves. Pretende entregar a Há privados. um então. Tudo. Mas se está desde o ano passado, vamos lá ver uma coisa. Há uma decisão. Ainda não está, mas há um ano de carência, Olha, digamos assim. só para ser jurídico são Quando a os Câmara de três. Odivelas informar que vai abdicar dos serviços, tem um ano de prazo que tem que dar. Só para Durante ser, esse só ano. para ser jurídicos, por isso já são três. Já agora que ele está a colocar isto, já agora digo-lhe, pelos vistos, também não conheço isso. Não conheço. E, não. e é para ficar informado. Não conheço. A Sra. Presidente da Câmara faz recorrentemente o elogio dos funcionários da Câmara Municipal de Odivelas e acho muito bem, e diz sempre que a Câmara de Odivelas tem trabalhadores de excelência e acho muito bem que o diga, se assim é, e eu acredito que seja. Na verdade, sempre que há coisas assim mais complicadas, há sempre umas avanças novas e uns contratos de prestação de serviços novos. Não sei se é mais complicada. Não, o caso deste Mas não sei se são coisas mais complicadas que estudar sai este fora. processo, pois. É que são mais Estou a falar complicadas. este processo em concreto, da denúncia do protocolo com os serviços municipalizados de Loures e da abertura de um estudo, de um concurso para a concessão destas privados, áreas, a privados. foi também para um escritório de advogados privado. Portanto, Com já 40 lá vão juristas lá uns dentro. milhares de euros Local. só por causa de... Local. Mas houve mais que um estudo. Eu as sedes dos escritórios não sei onde é que É são. um escritório de advogados local. Não, Eu as sedes dos escritórios não sei onde é que são. Não, se é local, o eu acho escritório bem, é só porque eu um acho que se advogado. deve. Chama-se escritório, mas é só um advogado. Não, mas foi a vários escritórios. E, Eu portanto, acho que o Mas comércio houve mais local do que um deve ser escritório a fazer o que pareceres. significa que a concessão de Mas houve mais do que um Odivelas, escritório a fazer pareceres, não foi só a um. concessão foi da este. Câmara de Odivelas, Sim, sim. quanto a estas matérias todas, É mais que um. é sempre, Pelo menos são dois. é sempre para o privado. É sempre para o privado. Eu sou adepto que algumas coisas, contrariamente àquilo que a minha amiga pensa, sou adepto que algumas coisas o privado pode ter Mas um eu não papel tenho a nada desempenhar. contra. Se quiser melhor do que os outros. Eu não tenho Pode ter um nada papel contra. a desempenhar. Eu também acho. Acho é que estamos a criar Seja aqui um um serviço problema melhor. grave, Eu que acho que é isso- não devemos Ok, avançar cada um para o não consiga privado resolver. de qualquer forma, porque estamos a esquartejar os serviços de Loures. Exato. Aí era preciso ter aqui alguma cautela, da maneira como se vai fazer, da maneira como se Se vai é fazer. rentável Isto fazer. está Agora, uma confusão. isso é melhor fazer. Organiza-se lá. Não, foi-me dado ao senhor deputado Já não falo municipal, mais. foi-me dada a palavra. Sim, sim. Tem sido interrompido aqui. É isso? Eu tenho sido interrompido, mas eu não, mas eu devo dizer, já esclarecer que Não não, se importa nada. absolutamente nada. Ele saiu o alerta. nada. Organizemos-nos. Aliás, eu É por isso que você é eu queria. magnífico. O Marco pode me interromper quando quiser. Mas Pode mesmo me assim, interromper quando com os quiser. descontos, está a chegar ao seu tempo. Sim, eu este ano começo o ano Magnânimo. na paz do Senhor e, portanto, eu dou o meu tempo a todas as pessoas que Olha, aqui paz estão, com a se quiserem. senhora. Portanto, não há esse problema. Agora, eu devo dizer, passando ao sério, que eu sou adepto de que algumas coisas os privados podem não fazer. Também não acho. vejo mal absolutamente nenhum. Também não. Atenção. Mas digo isto a sério. Subscrevo. Atenção, acho que, e sempre defendi isso aqui, Os serviços também mais bem portanto não prestados. posso agora estar a ser hipócrita e a dizer o contrário. Portanto, eu acho que há alguns serviços os privados podem o fazer e se calhar alguns serviços os privados podem o fazer até melhor. Agora, temos que ter atenção, é que existe uma estrutura, Odivelas quando se separou fazia parte dessa estrutura enquanto município e, portanto, isso deve ser acautelado. O trabalho das pessoas, o emprego das pessoas está em causa. Isso deve ser acautelado. Eu desconhecia que havia já algumas reuniões. Eu, de um modo geral, todas as semanas, quando venho aqui, falo sempre nesta questão dos serviços municipalizados, porque acho que é uma questão importante em termos estruturais para o município de Odivelas.
Acho que é importante, de uma vez por Eu todas... não quero arriscar, mas acho que desde março do ano passado, em reunião de Câmara... Então eu devo aqui um pedido de ficou desculpas ao município, porque estou sempre a bater e quando bato não estou a bater como deve ser, porque afinal já há uma decisão há uma série de meses. E, portanto, eu não vejo com maus olhos que os privados possam entrar no negócio. A maneira como as questões se vão fazer é que me parecem importantes. Sobre as questões das avanças, quer dizer, nós temos aqui... aquele levantamento que o António fez, que vamos discutir, penso eu, num programa destes. Sim, sim. Hoje Estamos a falar dos ajustes diretos. Eu, aliás, não sei se o António fez aquilo, em que formato é que fez em Excel. Se fosse possível mandar aquilo devidamente formatado por empresas, portanto, em vez de pôr aquilo, era mais fácil a leitura política. Tem que recorrer novamente às fontes. Mas eu faço aquilo. Se mandar aquilo, eu faço. Que é, se nós pudermos formatar aquilo e pôr aquilo ordenado pela coluna das empresas, para nós até temos mas a ideia que as empresas... Há ali outras análises. Há muitas análises. Não, mas precisamente, mas como o meu amigo mandou em PDF, como o meu amigo mandou em PDF, eu em PDF não consigo fazer as diversas análises que devia de fazer. Vamos lá ver, o PDF, eu por exemplo, agora já vamos entrar em questões técnicas, eu não gosto que me enviem nem um Word nem Excel, porque isso pode transmitir mas para a nossa análise, problemas, vírus, etc. Eu sei, e o PDF é mais seguro. Eu sei. Mas para a nossa análise convinha ir no formato aberto, digamos assim. Mas como você vai mandar para ele que fica com o vírus, não há crise. Portanto, não, isso não há problema, porque é a minha área, isso é a minha área, eu combato bem. Eu vou renegociar com as fontes e trago-lhe então em formato Excel para terminar esta primeira intervenção. Eu gostava de focar aqui, em relação ao ano que passou, gostava de focar aqui outro aspecto que tem a ver, que tem a ver com o que tem a ver com a questão do pavilhão municipal. E não podia ficar para uma próxima intervenção, Brandão? Pode, com certeza. O Marco já está, daqui a bocado está a mandar pontapé. É que temos que rodar aqui mais temas. Com certeza. Marco Pina. Bom, o Barão das Neves diz que é adepto, eu também sou adepto. E sou adepto das boas contas e sou adepto das finanças públicas e tudo em que envolve finanças públicas. Nesse preceito vou focar a questão relativa à dívida de 3.761.000 euros à Sintejo, que a Câmara acaba de aprovar um plano de pagamento, uma vez que este montante que acabo de referir é dívida. Ora, de acordo com os trâmites de pagamento que foram acordados com esta empresa, o município de Odivelas, além da dívida que tem de 3.761.000 euros, terá também que arcar com a consequência de mais 1 milhão de juros respeitante ao plano de pagamento acordado. Juros de mora. Juros de mora. Pois. Eu não sei... não sei... Demora ou é separado? É de espaço de mora. Não, é que há empresas que se acautelam e cobram juros de mora. O que demorou foi o pagamento dos valores respectivos. Pois, claro. A questão que, não, agora falando a sério, a questão que coloco é efetivamente esta: como é possível termos atingido uma dívida de tão elevado montante? Porque 3.761.000 euros não são qualquer montante. E vejo com alguma preocupação, porque na balança verificamos que efetivamente há aqui uma dívida a uma empresa. Possivelmente a Câmara também ao mesmo tempo teve um conjunto de investimentos que fez, e eu levanto sempre a questão se não era preferível ter atenção à efetivação, à realização de algum tipo de investimentos, ou seja, ter alguma contenção com esse tipo de investimentos, com a primazia do pagamento de algumas contas que teremos que pagar e que sabemos que ao longo dos tempos se poderão avolumar, e daí advir um conjunto de situações que se poderão tornar quase insustentáveis, como é o caso, insustentáveis não digo, porque vai ter que ser pago, mas volto a repetir, 1 milhão de euros é 1 milhão de euros, e possivelmente na minha ótica, penso que era preferível possivelmente refriar um pouco o investimento e saldar as dívidas que temos, ou então haver mais um equilíbrio maior entre o investimento e aquilo que são as nossas responsabilidades no pagamento das contas que temos para com terceiros. Esta questão é uma questão que eu deixo
como é possível termos atingido uma dívida tão elevada a uma entidade. Eu vou fazer uma pergunta que vai incomodar, mas o PSD não acompanhou essa situação? O PSD não sabia dessa situação? O PSD sabia, possivelmente, que esta dívida existia. E que ela estava a criar juros de demora. Assim como o PSD, neste momento, na votação que teve na última reunião de Câmara, À porta fechada. acreditou que o plano, e tal como o PSD, posso referir também o vereador que faz uma intervenção também neste âmbito, Rui Francisco, da mesma forma, disse que, Estamos a falar da reunião pública? na última reunião de Câmara, que isto é verdade. Reunião pública. É possível que tenha sido, não me lembro agora. Foi Rui gravado, Francisco falou, foi gravado, Pronto, ok. foi gravado, eu vi. Eu Ok. ainda só gravo reuniões públicas. Ok, muito bem. Então é nessa reunião pública. Ainda Também só? o vereador Rui Francisco, Ainda. Acredita que o plano de pagamento que foi acordado, que efetivamente terá sido o melhor. Eu também não ponho em causa. Eu não ponho em Pois, causa. isso é outra eu não ponho em questão. causa A questão não é isso, se eu o plano de ponho em pagamento causa é isso. melhor. Eu ponho em causa é Como é que se chega a um montante tão Mas tão era essa a elevado. pergunta que eu estava a fazer. Mas eu também O não- PSD, como Mas parceiro, eu também não lhe sei percebeu-se disso. Eu não sei responder a isso. Deixem-me só dar uma acha aqui mais para esta questão das dívidas. Não acho muito. Dá-me licença, só Sim, que à vontade. vem aí uma nova lei das finanças locais. Toda a gente já sabe isto. Esse vai ser será também um publicado. próximo programa, só para isso. Muito bem, mas deixem-me Só só para dizer isto, porque isto é importante, que é, a nova lei diz que as dívidas terão de passar a contabilizar também o passivo de todas as entidades na qual a autarquia detenha participações, bem como os empréstimos, contratos de locação financeira e todas as dívidas a terceiros. Isso vai ser leia-se Municipália e leia-se Parcerias Odivelas Viva. público-privadas. Para bom entendedor, Mas já agora tem isso compilado ou tem só a lei? Ou tem mais Não, alguma é coisa um compilada? não há, só tenho É que senão estava para todos, não é? sobre, posso fazer, artigo de jornal. artigos de jornais que fui tirando Mas informação. também tem a Diário da República. Não, isto é a lei que está em vigor, isto não tem nada a ver com a lei das finanças locais. É a lei, não tem a lei mesmo não tem. a lei não foi publicada. Ainda não. Não, ainda não saiu. Mas já está. Há intenções do Governo, há negociações com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, há uma série de intenções como a criação do fundo e por aí fora, e essa é a informação que eu tenho recolhido. Essa lei também entra com ainda tem que haver aqueles cargos intermédios ainda tem que haver um na projeto. CCDR, tipo CCDR, aqueles cargos intermédios entre os municípios e o Governo. Aquelas coisas intermunicipais que Isso vão não criar deve ser- agora. Não deve ser Não. nas finanças locais. Eu posso mandar Não, cópias, esse é o diploma. arrisco como é que a Fátima rasga a Esse deve ser folha, outro esta diploma. rasga, não é? Se eu lhe mandar esta folha, a Com Fátima graus. rasga isto. Mas eu, se quiserem, posso fazer e posso-vos enviar, já tenho aqui alguma informação, mas esta lei vai alterar e muito, Estou a ver que sim. Vai alterar Esses e muito. essas dois itens que falou, E vai muito. alterar em muito e muito, a visão. de endividamento que as câmaras têm. Deixa-me só dizer... Vamos ver lá cá fora primeiro e depois discutimos. Deixa-me só dizer... Não, mas está previsto. Para ficar vincado Estou a relativamente falar à das questão intenções. que me levantou há pouco, que não Sim. é ao PSD que cabe a gestão financeira do município de Odivelas. Mas o PSD vota a favor. Vota, mas Pronto, para é votar isso. tem que... E votou nesta questão Certo, do neste caso, plano de pagamento? eu já fui Mas eu completamente acho- explícito. Mas eu acho que a questão não da é boa fé, da boa fé. não é o plano A questão não é o de pagamento. plano, é como é que se chegou ao... A questão é como é que se chega e como é que se continua a fazer investimentos sabendo que há... Sim. Acredito que seja a melhor solução. Agora estou a dizer é que, a nível da gestão financeira... E eu ainda não sei se será isso o Agora, plano de pagamento. Já. O António Tavares fala da gestão financeira e da aprovação de... Da gestão da situações. Câmara, da gestão Muito da bem, Câmara, mas em que o como PSD é parte pois, inteira. É a parte integrante, mas sabe que cada um tem a sua guitarra para tocar. Pois. Eu tocava sempre viola ritmo. Muito bem. Pois. Vocês tocam viola baixo, não é? Às vezes. Ora bem, mas eu só queria dizer... Estamos a brincar. Outras violoncelas. Não, eu só queria dizer que esse ainda, há não, viola sol. ainda pode não ser o plano definitivo. Eu nunca tive Porque segundo o que foi dito da reunião- positivo à música. Mas olha que a música é muito importante. Aí tanta Estarmos no música. tom. Mas o que foi dito nessa reunião de Câmara é que a Câmara de Lisboa também Temos está a terrenos. negociar, e se a Câmara de Lisboa conseguir melhores condições, que este ainda não será o plano definitivo. Bem, se o Portanto, eu não plano sei. pudesse ser mais vantajoso relativamente à realidade que nós conhecemos, tanto melhor. Pronto. Fátima Amaral. Eu tenho estado a ouvir e achei muito interessante quando dizem que valia a pena a Câmara de Odivelas, se tinha esta dívida, então não fazer os investimentos, cortava nos investimentos. Mas quais investimentos? Estão a falar de quê? Mas há investimentos em Odivelas?
A multiusos custa 100 e tal mil euros por mês. Vocês podem dizer é o seguinte, na prática, aquilo que foram investimentos foram em regime de parceria público-privada, certo? Estou a falar da Câmara. O Sr. Presidente Que justifica tem encargos de tal com as ordem, escolas. tem encargos de tal ordem que esta Câmara, de facto, não sei qual é a sustentabilidade que tem, mas afigura-se que é mínima. Que é mínima. E até penso o seguinte, quando há uns anos atrás se avançou para a criação do Conselho de Odivelas, eu suponho, isto independentemente das motivações político-partidárias das pessoas, eu suponho é que na cabeça de nenhuma das pessoas estava semelhante situação como aquela em que está hoje mergulhado o município de Odivelas. E que realmente é uma situação que não tem... Durante uns anos eles argumentavam e tal, foi a situação durante a comissão instaladora, foi, de facto, gastou-se muito dinheiro, de facto... Agora, isto já não tem... Quer dizer, isto já não é isso. E gastou-se. E gastou-se, eu não estou a dizer que não se gastou, realidade. Mas isto já não é isso. Isto já está muito para lá disso. Dobro. Portanto, porque a senhora Presidente diz muitas vezes, e o PS também, que têm vindo a pagar. É verdade que sim. Diminuir a dívida. Diminuir a dívida. Melhor era que assim não fosse. Mas estão a falar dessa dívida a fornecedores. Desse tempo. Porque há um conjunto de outras dívidas, não é? E de encargos, se não quisermos chamar dívidas, encargos que decorrem de investimentos e de uma série de outras coisas e de participações que estão muito para lá disso. E que, portanto, isto... a Câmara de Odivelas é, de facto, uma Câmara endividada. Ainda que... Nasceu endividada. Não estou a dizer o contrário. Eu acho que é importante sempre referir este ponto. Não estou a dizer o contrário. Mas mesmo... O Sr. José Sócrates deu-nos essa prenda. Mas ó Barão das Neves, mesmo que nós, entre nós, politicamente, descontemos essa dívida, ou descontemos alguma coisa dessa, e percebamos que há uma dívida do Governo para com a Câmara de Odivelas, que continua aqui sem entrar, E que não sabemos se vai entrar. e que também não encontramos a Câmara de Odivelas politicamente a lutar, de facto, pela reposição dessa mesma dívida, não é? Verdadeiramente, não é? Na verdade, nós verificamos que há coisas que têm sido assumidas, há encargos que têm sido assumidos, que concorrem para continuar na senda da dívida e para aumentar, e eu continuo a dizer, eu não tenho não é nenhum fetiche a história da parceria público-privada, mas que é uma ruína relativamente ao Odivelas, e tudo aquilo que decorre, tudo aquilo que está ligado com aquele investimento, e com aquela história daquele pavilhão, e com algumas daquelas coisas, vão todas elas no sentido de continuar a cavar nesta senda. Aquilo é fiasco atrás de fiasco. Não faz sentido nenhum. Fátima Amaral, só queria dizer aqui uma coisa, é que esta dívida da Cimtejo vai-se traduzir num pagamento semestral no quinto ano em 600 mil euros. Portanto, não estamos muito longe daquilo que se paga pelo multiusos. No quinto ano. No quinto ano, 600 mil euros. A questão é esta. 600 mil euros por semestre são 100 mil euros por mês. Mas a questão é esta. Nós temos de ter atenção ao seguinte. No quinto ano? De facto, não é? Sim, mais elevado. A Câmara de Odivelas não transfere aquelas taxas que lhe eram devidas de transferir, decorrentes das taxas de urbanização para os SEMAS de Loures, e daí não tem ocorrido consequência nenhuma, a não ser a descapitalização dos SEMAS. Mas a Cimtejo não é os SEMAS de Loures. E o esgoto está lá a pingar. Não é? Portanto, é assim, esta coisa da gente se habituar, ou de alguns se irem habituando a não ter que pagar aquilo que devem pagar, é muito engraçado. Mas a Cimtejo é assim, a TAR está lá, o esgoto entra lá todo, porque é assim... São opções? E tem que pagar. E, de facto, também vos posso dizer o seguinte, aquela solução da Cimtejo é uma solução preconizada pelo José Sócrates quando era Ministro do Ambiente. Foi ele que obrigou a Câmara Municipal de Loures a entrar naquela solução, né, de em alta, entrar naquele modelo
intermunicipal em alta, tendo entrado com o património que tinha, quer em termos do saneamento, Quantos com a Sintejo, municípios quer em termos fazem dos parte resíduos da sólidos, não se esqueçam disso, com a Valor Sul também. É do tempo do engenheiro José Sócrates e é um modelo preconizado por eles. Seja Sócrates, Ministro do Ambiente. E quem é que, e agora quero-vos dizer o seguinte, Mas que não foi maior responsável. e agora quero dizer o seguinte, obrigou nestes termos, só tinham acesso aos fundos comunitários se fosse naquele modelo. Mas ainda assim, o grande património e o grande investimento foi da Câmara Municipal de Loures, quer em relação ao saneamento, quer em relação à incineradora de São João da Talha. Não estou esquecidos disso. E até... A Fátima Amaral é do tempo do engenheiro Sócrates, Ainda Ministro é do do Ambiente. tempo, ainda é do tempo. Ainda sou do A tempo. Fátima Amaral, Bem, desculpe, a Fátima Amaral e eu também sou. Mas eu só queria dizer. Mas a Sintejo eu sou tem, funcionária dos SEMAS era nesse pequenino, era tempo. pequenino. a Sintejo, Ah. que é a intermunicipal e que tem Loures, Odivelas, Lisboa, Tem todos os... Vila Franca, diga-me uma Não, coisa. não, não. Tem todos os que despejam para a tarde de Friel. Mas quantos são? Lisboa, Sim. É porque isso também é importante, porque, por exemplo, aí se passa outro Amadora. caso. Por exemplo, Amadora. Os administradores da Sintejo são designados pelos municípios. Sim, sim. Loures designa um administrador, eu conheço o E Odivelas que lá está. mais ou menos isso. Odivelas também? Também. Quem é que lá está designado Não por sei, Odivelas? faço ideia nisto. Eu suponho que será o Sr. Gesteves. Capaz de ser. Como administrador na Sintejo? Delegado, se será o Não nome. é administrador daquilo. Não, Eu só queria não é dizer uma coisa. administrador. Eu Atenção. só queria dizer uma coisa. O Sr. Vereador Paulo César disse que há uma empresa em Lisboa que faz preços mais baratos que a Sintejo. E que essa é uma opção para o futuro. Aliás, Odivelas tem soluções para tudo e opções para tudo. Todas elas mais Mas não é baratas. com estes. Eu acho imensa piada a isto tudo. Desde que significa... que é, quando são chamados a ter que pagarem ou a ter que assumir responsabilidades, eles têm sempre soluções para tudo. Que é outras soluções. Depois não percebemos quais são, porque a gente continua Não, a ele disse o pagar e nome. cada vez mais. Fátima Amaral, ele disse o nome. Eu agora não Pronto. sei, não me lembro qual é o nome. Já agora, para terminar, só queria ainda Vamos dizer mesmo o terminar, seguinte, que é para só dar a ainda palavra à relacionado Sara com aquela Barbosa. história dos SEMAS. Com esta legislação que saiu há uns tempos atrás, que reduz o número de desfias Vias intermédias. desfias, quer nas câmaras, quer nos serviços municipalizados, teve que haver, agora há todos os anos aquela história em dezembro, dos mapas de pessoal para o ano seguinte e teve que ser feito o acerto dessa situação toda. Macroestruturas de Câmara De Municipal de Loures, flexíveis. macroestruturas de Odivelas e também dos SEMAS de Loures, tem que ser feito. Loures, tanto quanto sei, relativamente aos SEMAS, aquilo que preconizava era que, então, 60% do património é de Loures e 40% é de Odivelas. Em Odivelas tem que estar previsto na Câmara Municipal o número de desfias correspondente dos SEMAS de Loures, certo? E na de Loures a mesma coisa. Podemos achar que isto, se calhar as coisas não evoluíram de maneira a que se pudesse fazer isto, ou que se pudesse, ou que não se pudesse. Mas, se Odivelas o que tem reivindicado é a partilha dos SEMAS, então, estando em aplicação esta lei, vamos então tratar. Foi esta a visão suponho eu, do Presidente da Câmara Municipal de Loures. Não interessa aqui se é golpismo, se não é, se não sei o quê, mas foi esta a visão. Não é completamente desajustada. Na verdade, Odivelas disse logo, nem pensar. Ou seja, não há dúvida nenhuma que Odivelas, dizendo que quer, nunca quis, não quer. É mentira. Também é verdade que isto é mentira, que não querem. Portanto, e daí que, como vocês sabem, o Presidente da Câmara Municipal de Loures foi reunir com o Secretário de Estado e depois o Secretário de Estado comprometeu-se a fazer uma reunião com o Presidente da Câmara de Loures e com o Presidente da Câmara de Odivelas para discutir esta história. Consequência disto, Loures também não prevê. Então, se eles não fazem, nós também não fazemos. Os SEMAS de Loures correm o sério risco de, dentro de muito pouco tempo, perder quase todas as FIAs. Agora vocês digam como é que se administra uma empresa com 1.100 trabalhadores porque não há macroestrutura aprovada. Em que chefes de divisão e não estão lá.
Se calhar vai começar a recolher o lixo à hora. Não é. Os trabalhadores sabem trabalhar. Não estou a discutir isso. Agora, nós também escusamos de ser românticos. Não há equipa sem líder. Não há coletivos sem líder. Sem líder. Mas pode ser chefe sem ser líder. Não. Pode ser chefe sem ser líder. Por isso é que eu pergunto sempre, quando E vou pode ser líder sem ser quem é chefe. que manda aqui? Porque não é necessariamente O o chefe. Vamos dar a palavra ao chefe Chara Brasil. Gostei dessa dos coletivos. Chara Brasil. Não sou chefe. Nada. Nem em casa. Não é o chefe da Comissão Política? Não. Ai, não. Sou um mero servo. Ai, já sou o servo do senhor. Está bem. Não precisas de um delegado sindical, mas não para te defender. Dá sempre jeito. Nunca recusas ajudas. Temos do nosso lado. Bem, isto de fazer o resumo de 2012 em Odivelas num curto espaço de tempo não é Ainda vamos ter outra intervenção. não é fácil. Não é fácil. De qualquer das maneiras, eu não dizia a situação financeira e económica em que o município mergulha depois deste mandato não é catastrófica, é catatónica. É catatónica. Isso vem de quê? Catatua? Obrigada. Epá, é mais catástrofe, mais catatua, é catatónica, porque Já me lembro. não só a dívida, mas as obrigações que esta Câmara, que este Executivo assumiu, são de uma dimensão impressionante. E não sei, sinceramente, como é que vai ser o futuro da Câmara de Odivelas com as obrigações que tem hoje em dia. E impressiona-me ainda mais porque todos os investimentos que têm sido feitos, ou a Fátima diz que não há investimentos nenhums, mas pelo menos todo o dinheiro que tem sido gasto é de arrepiar. Eu lembro o Jardim da Música. Cada vez que passo no Jardim da Música até me dá arrepios. Não toca aquilo, não? Não toca aquilo e está a precisar permanentemente de reparações. E, portanto, mais já do que os 3 milhões, ou lá o dinheiro que se gastou para aquilo dar música e não dar música, não é? Mas aquilo não tem garantia, ó Chara Brasil. Para dar música. A questão é que Desculpa, ainda vais gastar mais na manutenção e a chamaram reparação. aquilo Não tem Jardim da garantia. Música? Explico lá a Chara porque é que aquilo era Jardim da Música. Pá, não sei, porque acho que é inspirado num jardim austríaco. Não, ia ter uma segunda fase em que ia ter a possibilidade de ter, digamos, instrumentos em que os... Como no Parque das Nações. Exato. Ia ter Eu não sei se vai ser digital, se vai ser ia ter um analógico. DJ telecomandado. Não era um DJ remoto. Era uma coisa assim. E o som saía Saía de todos os lados. relva. Saía de todos os lados. Eu até que acho que na varanda municipal era capaz de lá haver um coro inspirado do que havia antigamente dentro do mosteiro. Talvez não fosse uma ideia rebatizar o jardim para Jardim da Água ou da Jardim da Piscina, porque os miúdos no verão vão para lá tomar banho. Ou o Jardim da Talvez Banhada. Não fosse uma ideia. Não, mas é que o tanque também já é um campo de futebol. Aquele terreno onde estava o tanque já foi alisado e agora joga-se lá futebol como se jogava antigamente, porque aquilo era um campo de futebol. Pois é. Pois era, eu sei que era, eu joguei lá muita bola, ainda joguei Era lá o a campo bola. de Odivelas. Era, eu joguei lá a bola. Equipou-se. E também tomava banho, porque no pelado aquilo fazia poças e como eu jogava na baliza, mergulhei agora da rede, mergulhei muita vez na poça e portanto já estava habituado àquela água. Mas isto para dizer Foi que... uma obra. E era uma obra que eu ouvi dizer que ia trazer muitas visitas a Lisboa, ia turistificar... Odivela. Ia turistificar Odivelas, ia trazer muitas visitas de Lisboa a Odivelas. Era capaz de... Eu lembro de um rapaz, há uns tempos na televisão, dizer que vinham charters da China, e eu quando via anunciar que para aquele jardim vinham caminhonetes de Lisboa a ouvir a música, aliás, eu acho que o Paulo Futre se inspirou em alguém, quando disse, vêm charters da China. Não, mas nós estamos a rir disto tudo, mas isto é com o nosso dinheiro. A questão é essa. Mas deixas-me rir. E depois... Pronto, mas isto é o balanço desta gestão dantesca, catatónica deste Executivo. E depois faz-se um pavilhão multiusos, que é muito bonito, é muito agradável, é muito simpático, mas que, tirando a simpatia de pôr todos os odivelenses sócios do Sporting, que me agrada porque sou sportinguista,
todos os odivelenses pagam 1 euro por mês para o Sporting, porque o pavilhão custa 145 mil euros. Nós somos 145 mil habitantes. E, portanto, o pavilhão está emprestado ao Sporting. Todos vocês são sócios do Sporting. E, portanto, tirando essa parte que me agrada, é um crime que lesa à pátria. Não, também Eu essa parte, É um crime que é um eu crime tenho muito de respeito tamanho. por ti, mas se tornares a dizer isso, eu perco. Tu és sócio do Sporting sem querer. És obrigado a não ser me sócio do obrigues a Sporting. ser mal educado. Contribuis para que o Sporting seja o clube com o maior número de associados pagantes no país. Isso é verdade. Alguma vez. O Benfica tem mais de 150 mil sócios pagantes a brincar. Mas é que estes são só os que o Odivelas dá. O Sporting depois pronto, tem os ok. outros. Tem os outros O normais. Benfica é quem quer, no Sporting é obrigatório. Agora já é via Odivelas. Isto para dizer que este dinheiro é dilapidado para outros investimentos que podiam ser feitos e que não estão a ser feitos. E portanto, depois, pronto, e isto é tudo feito. Aí no outro dia estávamos a falar, também aqui já falámos da questão do Santa Maria. Eu acho muito bem que Santa Maria se reabilite o espaço do Santa Maria, que esteja ali um sintético para se jogar a bola. Acho porreiro que as pessoas tenham a possibilidade de fazer desporto e, sobretudo, na parte da formação, acho que todo o investimento é bem-vindo. Agora, eu não posso conceber que se vá fazer um investimento destes sem saber que o clube que vai tomar posse do terreno tem as situações todas regularizadas. Não, o terreno acho que era do clube. O duplado do investimento, não é? Se vai tomar posse daquele equipamento. Quer dizer, então, mas os clubes têm que ter as contas regularizadas com o Estado e com a Segurança Social para poderem ser ajudados, não é? Os clubes têm que ter as contas aprovadas. E como é que se avança para um investimento dessa dimensão sem se saber como é que está a situação do clube? Ou sabendo-se. Neste caso era o que querias dizer. Não, a resposta que eu tive da Sra. Presidente é que não se sabia. E, portanto, como eu tivesse a resposta, tinha fé, acreditava, que estava em crer que, mas está em crer que com o nosso dinheiro, com o dinheiro de todos os odivelenses. E, portanto, esta gestão do dinheiro, não sendo deles como sendo dos outros, e, portanto, estar a marimbar, levou Odivelas a uma situação absolutamente catatónica. E quando nós falamos dos SMAs, e das águas, e dos esgotos, nós não nos esqueçamos que para se remodelar as águas e os esgotos é preciso remodelar os canos todos. E eu não sei, ou quase todos, Nas Nas águas. águas. e eu não sei se há alguma vontade política de ter o Conselho todo em obras para substituir os canos. Posso só interromper-te por É uma porque coisa? para substituir os canos, as estradas vão estar todas levantadas Posso e é preciso ter coragem para o fazer. Isso Já ninguém não é faz. preciso. Isso já- Sintra, os SMAs de Sintra, Vamos ver qual é a opção. o meu amigo Batista Alves, que era administrador dos SMAs de Sintra e que foi administrador dos SMAs de Loures, fez a remodelação da rede em toda a parte antiga de Sintra, sem nada disso. Mas, Já há Fátima, uma tecnologia, tu trabalhas por dentro, portanto, Por dentro? olha, sabes como é que fazem o cataterismo? Tipo, Estás a ver? exatamente. Pronto. Portanto, que não é preciso esse Exatamente, entrar essa coisa toda. Vai, vamos E vou dizer, e também não é preciso privatizar para fazer a remodelação das redes. Mas achas que com tantos parceiros jurídicos Não, chegam a essa basta conclusão? Basta só ver-se assim, 30% da água que pagamos à EPAL, perdemos-la, não conseguimos faturar, para perceber que a gente se ganha dinheiro em, claramente, começar a remodelar a rede. Vamos passar agora ao Barão das Neves. Deixa-te concluir. Bem, eu tinha aqui Mas não mais deixas alguns concluir? sobre o ano que passou. Espera aí, que o Chara Basílio não tinha concluído. Eu pensei que eu já tinha concluído. Não, a Fátima concluiu por mim, mas já agora estava de concluir. Pronto. Bem, e Tu é que portanto... pediste o delegado sindical. Hã? Pois. Tu é que pediste o delegado sindical. Não, e também havia uma questão de tempo. A Fátima não foi, Mas não o- fez mas nada o que tu não delega- tivesses Mas o pedido. delegado sindical não tem que ser o último a falar. Não, isso também é verdade. Na tua concepção nem tem direito a falar. Não brincar, conheces. Não estou a conheces a minha concepção. Mas vamos lá terminar. Marcelina, vamos deixar ali Eu não vi. Vamos deixar o Chara Basílio terminar. Chara Basílio. É que já passámos há muitos... E portanto, isto tudo resumindo para dizer que toda esta questão de dívidas e de compromissos assumidos para o futuro é algo de perfeitamente assustador e aterrorizador e portanto é um caso muito sério em que e que ao longo deste ano se veio a continua-se, não se vai revelar, vai-se a intensificar e portanto é um assunto muito sério. Barão das Neves. Terminaste?
Bem, eu queria aqui só focar aqui mais 2 ou 3 aspectos em relação, estamos a falar do ano passado, e portanto, em relação ao ano passado, não sem antes, eu acho que era importante em relação ao pavilhão municipal. Nós estamos fartos aqui de falar no pavilhão multiusos. O pavilhão multiusos nasceu há muitos anos, nasceu aquela ideia, 2009. não foi antes. A ideia? Antes. E a ideia e as pessoas que sustentaram e que, ao fim e ao cabo, que tiveram, permitam-me a brincadeira, os idiotas, tinham alguma sustentabilidade para aquela obra. E gostava eu de apanhar esse estudo? Eu gostava que um dia destes, eu convidava a TVL que um dia destes, se calhar, fosse buscar as pessoas que eram responsáveis pela área do desporto. E estou-me a lembrar do Carlos Lourenço, porque se calhar não era má ideia ouvir-se o Carlos Lourenço sobre essa matéria. Podia ser um convidado especial do programa. Por exemplo, acho que era importante ouvir-se as pessoas que tiveram na gênese sobre essa matéria. E, portanto, era bastante importante. Não, mas ele esteve cá. Vamos lá respeitar o Barão das Neves, porque ele tem... Eu gostava agora aqui de focar esta intervenção em 2 aspectos, na área da cultura e na área do desporto. Na área da cultura, quer queiram, quer não, este mandato começou, na minha opinião, com bastante vontade de se fazer obra na área do desporto, porque houve dinâmica da área do desporto. As coletividades sentiam isso, eram contactadas todas as semanas, houve reuniões, houve ali alguma dinâmica, e no último ano eu vi essa dinâmica pura e simplesmente esfumar-se, desapareceu completamente. Não há neste momento na área do desporto, não há neste momento um sinal de que existe desporto na Câmara Municipal. A vereadora do desporto. Eu não sei quem é que é a pessoa responsável. Atualmente é o Paulo César. Pois, não sabia. Sabia que o anterior responsável era o vereador Hugo Martins, eu atualmente não sabia que era o responsável, sabia que esse pelouro tinha sido retirado ao vereador Hugo Martins. Sim. A seguir, gostaria de falar um bocadinho aqui na área da cultura. Eu sempre tenho defendido nestes programas, eu tenho que me virar para aquele lado, porque estou sempre aqui, tenho a tendência de virar as costas às pessoas que estão lá em casa. Sempre tenho defendido neste programa que a questão da mala posta deixa-me, na minha perspectiva, muito a desejar. Criam-se, nós há bocado vamos a falar de dívidas, e nós temos criado ali muitas dívidas. Algumas delas, como neste programa já demos o exemplo, de gastarmos um dinheirão para exibirmos, aliás foi o António que deu esse exemplo, para exibirmos um filme durante 3 dias. Mas isso não foi na Municipal? Está bem, mas tem a ver com a área da cultura. Do Jardim tem a ver com a área da cultura. Eu estava aqui a fazer, digamos assim, 30 mil euros. A limpar o pano, a passar o pano sobre tudo o que foi a área da cultura no Concelho de Odivelas no ano passado. Está nos ajustes diretos. E nessa área, a gente depois vai lá, quando falamos sobre nos ajustes diretos. Mas na questão da mala posta, eu acho que, eu não concordo com a existência, aliás, nunca concordei com a existência deste tipo de empresas à parte. Isto foi uma fuga em tempos, isto esteve muito na moda, tal e qual como ultimamente também estava na moda as parcerias público-privadas. Isto é uma maneira que, num certo determinada altura, as empresas, mais concretamente as câmaras municipais, arranjaram, que era uma maneira inteligente, porque tinha 2 vertentes. Primeiro, não entrava ali nas contas da Câmara Municipal. Segunda era a colocação... É 1.200.000. Segunda era a colocação para muito boa gente. Aliás, continua a ser. Continua a ser. Era mais uns taxas para distribuir. E continua a ser. É uma forma fácil de admitir pessoal, é isso? É uma forma fácil de colocar pessoas. De colocar pessoas. E administradores e admitir pessoal. Também não é mais fácil. Administradores e não só. Os boys de administração. Não. E também há ali também há boys que foram candidatos a juntas de freguesia, como não ganharam, depois foram para ali. Mas tem que haver gente Desculpa, que faça o trabalho. há ali muitos boys. Eu sei perfeitamente. O que é que lá há. Agora, eu acho é que toda a política de cultura, independentemente daquelas pessoas, eu já disse e continuo a dizer, salvaguardando os postos de trabalho daquelas pessoas, aquelas pessoas deviam de estar na Câmara Municipal. Claro. A Câmara Municipal tinha ali aquele imóvel do qual depois era responsável, não era preciso haver ali administradores, quer dizer, andamos aqui a redefinir quadros. Há um administrador, o Rui Nascimento.
Peço desculpa. Só há um administrador Só há pago. um. Só Sim. há um, diz o senhor. Muito bem. Os outros só recebem a senha, não é? Muito Presença. Não é? Estou a perguntar. Sim. Não é assim? É assim, exatamente. Aquilo não tem carros, não tem nada dessas coisas. Não, mas está bem. Não tem nada, quer dizer, e depois serve, inclusivamente, para dar palco a uma série de gente que anda ali na Câmara Municipal. Isso é outra coisa. Quer dizer, Sim. eu acho que no mínimo as pessoas deviam ter. Eu não faço, infelizmente, daquilo tudo que dizem que a pessoa deve fazer na vida, ainda não escrevi o livro. Mas um dia que eu escrevo um livro, eu vou pedir à Câmara Municipal de Odivelas para me dar palco também lá na Malaposta e eu vou convidar os meus amigos todos. Isso é só para eu vou lá alguns. apresentar o... Isso é só para alguns. Isso é que era bom. É só para alguns. Isso é que era bom. Estou cá mais anos que esse vereador. Basta ver gente a variação. Isso é que era bom. Portanto, eu vou lá pedir também para me apresentarem. Não basta ser vereador. Não Há basta ser vereador. Também é preciso ser da maçonaria. Da maçonaria. Bem, essa agora aí deu-me vontade de rir. Mas, de qualquer forma... Acho que a maçonaria aí não tem culpa, mas está bem. Eu é que não tenho. Lá, não. Eu, para mim, não me incomoda nada que a pessoa seja maçom ou não seja maçom. A pessoa. É uma opção de Há cada pessoas um. que são do Sporting. Exatamente. E mais, E o são município de Odivelas, pelos vistos, paga para o Sporting e não paga para a maçonaria. E quem é que está no Sporting e na Ah, isso é maçonaria? que eu não sei. E quem é que está no Sporting e na Câmara? A maçonaria. Mas na maçonaria só está quem quer. Só está quem quer. Bem, mas Não avancemos. for ninguém é obrigado. Sócios. Eu acho que... Tenho argumento. Eu acho que neste momento, e voltando agora à parte séria novamente, eu acho que neste momento a Câmara Municipal de Odivelas devia de fazer um esforço enorme para reativar a questão do desporto, porque a questão do desporto está completamente parada, e eu devo dizer que com esta minha nova freguesia, que se vai chamar, como é que é? União das Freguesias. União das Freguesias da Póvoa de Santo Adrião e do Olival de Basto. Eu, aliás, ainda não consegui decorar a sigla, é a União das Não é de Freguesias. Basto, é o Olival de Basto. Basto. Eu digo sempre de Basto, tem razão. Já não é a primeira vez que me chamam a atenção para isso, e uma vez foi numa sessão que eu disse Olival de Basto e é Olival de Basto. É corriqueiros. Por isso é que Olival o de Basto. presidente do Olival de Basto disse que tinha perdido a independência. Não é Pois, de Basto, é Olival Basto. E, portanto, Porque nós ali tinha muitas oliveiras. somos a única freguesia que não tem, por exemplo, uma infraestrutura desportiva a nível de um campo de futebol. Olival de Basto. E eu acho que no próximo executivo vamos lutar para isso. Basto. Eu já reparei que vocês estão a tomar muita atenção àquilo que eu estou a desculpa, dizer. É a razão. única freguesia que E, não portanto, tem um campo de futebol. Como estão a prestar muita atenção àquilo Foi que o que você Sintético. disse. Não foi o que você disse? Nem sintético, nem sem ser sintético. não é a única freguesia. Pequenos jogos. Quem é que não tem também? Qual é a freguesia? Famoso e Ramada. Mas não tem um campo de A futebol. Ramada pertence agora a Canessas. Tem, mas Pertence agora. Famões tem um campo de futebol. Não, é o contrário. Famões tem um campo de É o futebol. contrário, Barão das Neves. Falando nesta união... Futebol 5. Não, Famões tem um campo de futebol. Desculpa lá. Futebol. Falando nesta Já tem união... Famões? Não. Miguel. Famões não tem. Tem. Epá, quem está a moderar o programa agora sou eu. Um Miguel. campo de futebol. Não está homologado, mas tem um campo. Um campo de Miguel. futebol de 11. Falando nesta Não sei se está união... bom. Toma atenção. Mas tem. Falando na perspectiva das 4 freguesias, a freguesia que se designa por União das Freguesias de Olival Basto e Póvoa de Santo Não, ao Adrião, contrário. Já está a colocar o Olival à frente. não tem campo de futebol. Nem o Olival. É a única das 4. Mas a Póvoa existe. É a Miguel, tu hoje vais ter. Isto hoje vai acabar mal. O que é Póvoa? Isto vai acabar como o jogo de hockey patins entre o Benfica e o Porto. Nós É a éramos. freguesia com maior densidade É a populacional. freguesia do Barão, pá! É a freguesia do Barão, É a pá! freguesia com maior densidade Não populacional. escusa estar a fazer campanha porque eu não sou candidato. Não é verdade. Não é? Não é verdade. Não. Certeza! Não. Vocês têm ali. Certeza! À junta de freguesia, certeza absoluta. Tinha muito- À junta de Sim. freguesia, certeza absoluta. Aliás, já publicamente disse e acho que o homem que lá está a fazer um bom trabalho. Já o disse publicamente e continuo a dizer, digo hoje aqui. Não quer dizer E que agora acho- vai ter que Não quer dizer que tu não terminar, fizesses melhor. Mas Não era? eu peço desculpa, mas quando vocês os 4 estavam aí Mas não quer dizer que tu não fizesses a melhor. cochichar pá. e não me deixavam, mas eu passo a palavra aqui ao... É candidato. Olha, teve que se calar. Não é candidato. Não. Mas olha, Ainda. Mas Ainda não é. Ó Barão, não quer dizer que tu, ele tem feito o seu trabalho, mas não quer dizer que tu não fizesses melhor. Um magnífico como tu. Não serei candidato nunca, para já não fui convidado. Nunca diga Um nunca. magnífico. Não Mas serei olha- candidato. olha que eu Não acho- fui convidado para Olha ser que eu candidato. acho que tinha todas as condições para fazer um excelente trabalho Não na bola. sou candidato. Magnífico, um dos Não sou magníficos. candidato nunca a presidente de junta.
Mas tu gostas? Está fora de causa, isso. Mas tu Gosto. gostas? Porque mais vale uma perna do Presidente Gil. De 10 deputados municipais. Exatamente. Olha, e fiquei com essa impressão, sabe porquê? Ainda reforcei mais, na última Assembleia Municipal em que eu lá estive, em que reparei quantos elementos... Pois Teve. E com muito bom grado sou cumprimentado da direita à esquerda. Muito bem. O que muito me satisfaz. É a pessoa. Olha, quantos deputados municipais lá estão? 40. Sem com o devido respeito, Vai ser daqui. vou dizer que 50% estavam a dormir. Eu não estava. Sim, eu sei. Mas a mim não me apanhou. Eu sei. Tem que dar Mas uma uns estavam a dormir e outros tinham perdido a voz. Percebe? Mas Uns também- estavam a mas dormir também há tempos. e outros, devido às circunstâncias, tinham perdido a voz. Mas também há Porque, olha, tempos. eu reparei que o Miguel Mas não também há estava a tempos. dormir. Eu sei que há tempos. Agora, eu vejo as pessoas ali, por isso é que eu defendo, e continuo a defender, que era muito mais importante, se calhar, reduzirmos a Assembleia Municipal do que estarmos a reduzir freguesias. Porque as populações Mas o que é que uma tem a ver precisam com a muito mais, porque que é que uma tem a ver com a outra? estamos Mas é a o reduzir para comparativo. poupar dinheiro, meu amigo, que é isso que está na Troika, foi a Troika que nos exigiu. Mas qual é o comparativo? Porque é que um em vez do outro e não os dois? Bom há amigo, nenhum? se é para poupar dinheiro, então poupa lá na Assembleia Mas Municipal. pode ser os dois, ou pode ser em nenhum. Mas as freguesias são muito importantes para as pessoas. E as Assembleias As Municipais pessoas são também. muito importantes. As Barão das Assembleias Neves, Municipais. Você começou por uma coisa importantíssima. E acabei. Claro. Ah. Querem poupar Se não dinheiro. tivessem lá os Presidentes juntos, já Querem eram, poupar já eram, dinheiro? já eram 33. Sim. Lembra-se daquela questão de início. Então porquê é que estão a dar o Banif? Então, mas eu já escrevi sobre isso. Eu sei, mas está a ver. Poupem aí. Eu já escrevi Bem, sobre isso. vamos ter E que era um bom local para fazer pouparem. a ronda final. Marco Pina. Bom, então, mais uma vez, abordando a questão Esta é a final? dos financiamentos, perdão, dos investimentos, penso que qualquer instituição para investir é necessário ter solvência para isso. Nesse sentido, penso que efetivamente é preciso ter alguma atenção com o investimento que é feito. Pegando há pouco nas palavras do Miguel Chara, quando abordou a questão do investimento no campo de Santa Maria, eu também disse que é uma infraestrutura que tem que ter alguma atenção. Efetivamente é uma infraestrutura um equipamento que vai servir uma população. Agora, penso que a Câmara não bastaria à Câmara que fornecesse a verba necessária para a sua construção. Penso que seria importante, não sei se isto vai ser tido em atenção ou não, mas penso que seria importante que houvesse um acompanhamento daquela questão, uma vez que, já que a Câmara investe num local, num equipamento que vai servir a população, quer daquele local, quer de outros locais da Freguesia da Pontinha e do Concelho de Odivelas, penso que é importante acompanhar a evolução e até e ajudar a própria associação desportiva na sua organização para que pudessem maximizar ao máximo e tirar o máximo partido daquela infraestrutura que acaba de ser concluída. Outra situação que manifesta alguma preocupação é com a questão das receitas das juntas de freguesia. Como sabem, as juntas de freguesia vão se privar de algumas receitas, tendo em conta que era delegado nas juntas de freguesia incorretamente as receitas provenientes da publicidade e da utilização da via pública. Essa situação é uma situação que compete exclusivamente à Câmara Municipal de Odivelas e, como tal, foi retirada esta receita da junta de freguesia. A senhora Presidente disse que iria tentar resolver esta situação, uma vez que é transversal a todas as juntas a redução da receita das mesmas. Logo, irá aqui haver um desfazamento, tendo em conta as atribuições que as juntas de freguesia têm, e pegando nesta situação das atribuições, penso que, efetivamente, para que as juntas de freguesia tenham reais competências que sejam visíveis, é necessário terem alguma escala. Isto é a minha ideia. Não criar freguesias megalómanas, não é isso que se pretende, não é? Penso também que não foi isto que o Governo quis com a questão da agregação das freguesias, mas dar um pouco de escala às freguesias para que, na sequência desta escala que se dá, se lhe sejam atribuídas reais competências e, com as reais competências, sejam atribuídas verbas próprias para fazer face às competências que lhe são atribuídas. Nesse sentido, penso que verifiquei este fim de semana a manifestação cultural que teve lugar
na rotunda do Sr. Roubado. Ouvi algumas declarações através de Odivelas, da TVL, ou do site odivelas.com, relativamente a alguns presidentes de junta. Devo dizer que relativamente a essa matéria da agregação das freguesias, o PSD sempre se manifestou, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, contra a agregação das freguesias. No entanto, também sempre se mostrou aberto ao diálogo e disposto a encontrar algumas formas que pudessem encontrar alternativas àquilo que a lei iria formatar e impor, e teve disponível para esse debate. Esse debate não foi levado a efeito, e é curioso, no momento em que se poderia ter equacionado um diferente enquadramento administrativo do município de Odivelas, que não houvesse esse entendimento para se fazer essa discussão, e agora que decidiram por nós a questão relativa à agregação das freguesias, porque nós não nos imiscuímos, porque não foi esse o entendimento de nos imiscuirmos na questão da agregação e da opção por outro tipo de soluções que poderiam ser viáveis. Agora que só falta a promulgação por parte do Sr. Presidente da República da lei que conhecemos, é que fazemos e que é que se vê esta convocação desta manifestação, e nesta manifestação ouvi alguns presidentes de junta, nomeadamente do PS, questionarem o porquê da agregação de freguesias. Penso que os senhores presidentes de junta do PS devem-se ter esquecido que foi o engenheiro José Sócrates que propôs essa medida à Troika, e que é nesse sentido que esta medida surge. Penso que temos que ser sérios neste debate, e nesse sentido temos que, não basta querermos tapar o sol com a peneira e agora, porque não nos interessa, perdermos algumas quintas, justificar-nos que, de todo modo, que não faz sentido nenhum esta agregação. Efetivamente não faz muito sentido algumas agregações, e no Conselho de Odivelas, possivelmente, as agregações que vão ser feitas, podiam ser feitas noutros moldes, com a questão dos limites administrativos que também já foram levantadas, mas não foi esse o entendimento, e nesse sentido não vale a pena agora vir fazer grandes alaridos e grande barulho quando a decisão está tomada, e só falta a promulgação por parte do Sr. Presidente da República. Era efetivamente, e dando para terminar o exemplo da Câmara da Amadora, a Câmara da Amadora, quando teve conhecimento dos diplomas legais que iriam enquadrar esta reorganização administrativa, pôs os pés ao caminho e conseguiu um consenso relativamente à alteração dos seus limites e mesmo à própria agregação de freguesias com o seu cunho, e conseguiu levar avante esta sua proposta, e neste momento não tem qualquer problema com a agregação, pois a agregação da Câmara da Amadora foi uma agregação com o cunho da própria Câmara e das próprias juntas envolvidas no mesmo município. Tenho dito. Eu não sei se posso dizer uma coisinha sobre isto, rapidamente. Podia ser a seguir ao Chara Basílio? Pode. Pode? Então, Chara Basílio. Bem, só para terminar, queria, depois do que já foi dito, e esta questão que o Marco pega é um bocado o que este Executivo está a tentar fazer, ou seja, que é tirar as culpas todas para cima do Governo. Eles são os maus, o Estado do Conselho é a culpa do Governo, não é culpa nossa. Portanto, temos visto este filme ao longo do tempo, e não quero eu com isto dizer que o Governo não esteja a existir um controle e a apertar financeiramente, mas não vamos agora dizer que a culpa é do Governo do Estado em que o Conselho está. O Conselho está neste Estado porque quem geria o Conselho o pôs neste Estado. E, portanto, há que separar as águas, e não vale a pena agora vir com estes circos no Sr. Roubado ou noutros sítios quaisquer para tentar enganar o pessoal, que o pessoal já não vai em conversas. Porque o PS nunca esteve disponível para discutir esta questão ao nível político antes do Governo ter pensado nela. Antes do Governo ter pensado nela, foi proposto ao alvitrado que se fizesse uma equipa de trabalho que se estudasse antecipadamente a questão do que o PS nunca teve. E, portanto, vem agora a dizer a culpa são deles, que são os maus, é como o SEMAS. A culpa são deles porque está em Loures. Nós não temos nada a ver com isso. E lavamos aqui as nossas mãos. O que é que eles lá estão a fazer?
E se não estão lá a fazer, o melhor que têm a fazer é pegar no carrinho e desandar, porque realmente esta gestão é, como eu disse há bocado, catatónica. O carro é da Câmara. Sim, não leva ainda por cima ao carro. E a prova disto, está que dizem que o governo é muito mau, mas o orçamento da Câmara, que há pouco tempo foi apresentado, é mais austero que o do governo. A Câmara corta mais no orçamento municipal do que aquilo que o governo lhe cortou a ela. A Câmara corta mais em pessoal do que aquilo que a lei obriga. E, portanto, dizer... Eu sou a favor que haja uma certa disciplina de dinheiros. Agora, vir dizer que o governo é mau e nos tira, mas a Câmara depois tira mais ainda, há aqui alguma incoerência. E portanto, é o que eu digo. Acho que esta fachada, esta onda que há agora, e que esta manifestação do Sr. Roubado é o exemplo máximo disso, que é lavar as mãos daqui. Eles são os responsáveis totais da forma como as freguesias vão ser anexadas, até na questão da ramada. O PS tem a responsabilidade, aliás, total, de não ter querido fazer diálogo connosco. E isso está-se a ver a todos os níveis. Está-se a ver aqui, mas está-se a ver a nível do desporto, não há diálogo com os clubes. Está-se a ver a nível cultural, o Conselho está parado e, portanto, direcionou-se tudo para um pavilhão multiusos que as pessoas têm que saber o que aquilo custou e o que deixa de ser feito e os serviços que deixam de ser proporcionados às populações para se fazer um pavilhão para emprestar ao Sporting. E isto tem que ser dito. E tem que ser recalcado porque são milhões, milhões e milhões de euros. Pegando há bocado no que o Barão das Neves disse e de um tal projeto de sustentabilidade para o pavilhão, eu vi um há uns anos no Sporting. Foi apresentado pelo Roquete, pelo tal Dr. Roquete. E eu fui dos 6 o que votei contra. Não me venham com tangas de projeto de finance e de tangas desse género que eu não os como, só os como os quero. E, portanto, eu não acredito que aquele pavilhão, com aquele custo, alguma vez fosse sustentável. Não havia restaurante nenhum, em torre alguma, que pagasse aqueles custos. Nenhum. Não foi isso que eu disse. E o que eu disse era que era importante ouvir as pessoas. Podemos ouvir quem quisermos. Eu não acredito que o pavilhão com aquela dimensão, com aquele custo, fosse sustentável. Era importante ouvir. Já eu disse isso quando foi o tal projeto do Sporting, a ideia do estádio, inicial, Miguel, com o campo de futebol. A ideia inicial do pavilhão não era o pavilhão ser sustentado desta forma. Não, a ideia inicial do pavilhão não era o pavilhão ser construído com base numa parceria. Exatamente. E, portanto, começava logo por aí. Como o do Sporting não é, e está à prova o que está a acontecer no Sporting, eu não acredito que uma estrutura daquela dimensão no Conselho Comunal de Odivelas fosse sustentável. Pois, terminou? Eu acho que devíamos de ouvir... Neves, há pouco queria meter muito rapidamente, porque o Marco falou aqui naquela questão do protocolo de delegação de competências. Vamos lá ver. Não é só em Odivelas que existia esta delegação de competências para as juntas de freguesia na questão das publicidades e por aí fora. Eu devo dizer o seguinte, em relação a isso, eu acho inadmissível que seja feita uma inspeção por uma pessoa. Já fez várias. Uma inspeção por uma pessoa, acho inadmissível, e acho inadmissível também que se ponha a fazer uma inspeção uma antiga funcionária da Câmara. Acho isso inadmissível. Isso é contra... Essa inspetora já fez várias desta Câmara. Essa é contra todos os valores que estão perfeitamente definidos de quando se deve fazer uma inspeção. E uma inspeção, como uma auditoria, está nos livros, não pode ser feito só por uma pessoa. Agora, eu quero ver se essa senhora vai fazer a mesma inspeção à Amadora. Eu quero ver se essa senhora vai fazer a mesma coisa a Vila Franca. Não, mas a senhora não foi... Agora só para... Eu sei, não mas foi nos outros lados... Sim, mas não foi a senhora que... A senhora foi nomeada. A senhora foi nomeada a partir de uma denúncia. Pronto. Agora, eu quero ver essa senhora... Anónimo. Anónimo. O responsável é quem nomeou. Está bem, mas as denúncias estavam ali... Está bem, mas o responsável... As denúncias foram anónimas. E o responsável agora não pode ficar imune a de que existe o mesmo modelo, em uma série de municípios, e este modelo, não me parece que fosse ofensivo, antes pelo contrário, era um modelo... A lei não permite, não. Eu não estou a dizer que a lei permite ou não permite. Competências a lei não permite. Está aqui as competências... O meu amigo tem toda a razão. Está aqui as competências do Gabas das freguesias. Mas não permite para todas. Odivelas vai ser o único sítio onde se vai aplicar a lei.
Pelos Odivelas vistos. município. Pelos vistos. Mas Vamos vamos parece, ver. porque depois são imputadas responsabilidades Vamos ver. aos Vereadores. dirigentes políticos. Vereadores. Pois. Agora, Os vereadores têm que pagar. À Fátima Amaral, Pois. para terminar. Por isso é que os Quem é que foi- Não é só os vereadores que têm que pagar, é os vereadores e os deputados municipais que aprovaram. Pois, vocês. Atenção. Por isso é que Então, e o estão PSD, como é que está a ver? Também estava lá. Nós O PSD estamos- também aprovou isso. Está safo. Nós O abstivemos. protocolo de ligação de Safa. competências Vamos lá ver com isto. está em desconformidade com a lei, Sim. que estava, não se conhecia, mas estava. Qual é o Não é? valor? Não lhe sei dizer qual é o valor. É o valor das receitas de cada Assustaram-se freguesia logo relativamente. com isso. Não é? 1 milhão, dizem Assustaram logo com certas vozes. Não sei que é 1 quanto é milhão. que é. Sei que efetivamente há uma desconformidade com a lei, certo? Se a senhora inspetora foi funcionária da Câmara ou não, isto É pronto, difícil, é outra situação. Agora, Não, foi há 3 anos. certo, certo. Há anos. a Mas, ó, questão Fátima, aqui mas como é que se há aprova anos. Também uma vir coisa- sozinha também Ah, é mau. Como é que se aprova uma coisa Até que com está uma em defesa conformidade com a lei? Isto há anos. Mas está. A questão não. Como é que se aprova? A questão é esta. Mas como é que se aprova? Pois, mas está. Quer dizer, nós fazemos, temos Às uma vezes série de juristas é da bo- Câmara, é boa. fazemos não sei o quê. A lei não é propriamente, em todos os seus aspectos, Não é cega, não é. aquilo que corresponde às necessidades e à realidade da vida. Pois, claro. Em muitos aspectos fica muito atrás da evolução. E deve acompanhar essa evolução. Portanto, Tem que ser alterada por causa disso. certo, portanto, ou seja, não é necessariamente o procedimento que está errado, ou seja, nós comparativamente com a lei dizemos assim, está desconforme com a lei. Agora, que é o mais adequado, Certo. é. Pois, certo. Portanto, quer dizer, Então, e quando a tem que gente saltar a olha, lei. e quando a gente olha para a lei como sendo a lei sendo necessariamente também a verdade absoluta, epá, não é. E nesta circunstância é assim, há dezenas de anos que existe o protocolo de delegação de competências. Este protocolo de delegação de competências, na sua gênese, vem de Loures, com a criação do Conselho de Odivelas, e esta questão das verbas, da ocupação da via pública e publicidade, quando a delegação de competências é feita para as freguesias, isto tem uma base, e que era tão somente esta, a questão da política de proximidade. Ou seja, a maior parte das taxas de ocupação da via pública e publicidade não eram cobradas ou estavam ultrapassadas porque a Câmara era uma estrutura suficientemente distante dos locais para não ter condições de acompanhar. E tinha-se pensado Pronto. que ao nível da freguesia se conseguia fazer uma execução muito Muito melhor. maior. Portanto, ou seja, não houve prejuízo para o erário público deste facto, muito pelo contrário. No cômputo geral, houve uma arrecadação de receitas Receita, para... E até as juntas têm arrecadação de receita nessa área que fica aquém. Exatamente, mas estou a dizer, houve o Estado e o poder local arrecadaram muito mais receitas com esta delegação de competências nas freguesias do que anteriormente. Então, quando o inspetor se limita apenas a ver que está conforme ou não está conforme, epá, é claro que isto, para mim, pronto, ele é um inspetor, ok, mas a vida não é isto. Pois, claro. É preciso perceber se há ou não há prejuízo, não é, com esta situação. E aqui a única coisa que foi posta de facto em causa é que as juntas não podem fazer uma arrecadação de uma receita que é municipal. Exatamente. Não é a competência que está em causa. Eu sei. É a receita. Eu sei, eu Pronto. sei. Porque Portanto, a tabela de taxas e de. mas não é só isso, é porque a receita é municipal, logo não é delegável Exatamente. noutra entidade. Ora, é evidente que isto tinha a favor, assim recolhem mais, assim há mais, há tudo isso, é verdade. Ela não quis puxar essas coisas todas, à colação, mas podia ter puxado isso tudo, não é? Pronto. A verdade é que a Câmara de Odivelas também não puxou, porque ficam tão assustados com a história de que tinham que pagar não sei quanto cada um, porque há responsabilidade individual e tal, vamos cumprir. Epá, ok, cumpram, pronto, façam assim. Agora, uma coisa é certa, continuam a ser as freguesias a ter a publicidade e a ocupação da via pública por serem, de facto, as entidades. Se fôssemos ao rigor, devia de ser uma competência que nunca devia de ser municipal, de facto. Porque há questões que são de proximidade. Não, Até porque é mais fácil. Mas não vai haver um receita. protocolo adicional que vai compensar. Agora vai haver um protocolo adicional, até porque há encargos das freguesias. Claro. Há pessoal admitido para tratar Para isso. disto. Claro, Portanto, e que está nos quadros das freguesias. E com a legislação existente não podem ser transferidos para a Câmara. Aquilo que pode acontecer
há um ano atrás, com a história do cemitério de Odivelas e não sei o quê, não pode ocorrer agora. Portanto, e há outra coisa, assim, Fátima, tem havido quando tanta evolução que esta lei é de 99. Exato. Não, sim, Quando esta é um de 99, mas já há nova. Mas tem havido tanta evolução. A nova neste artigo prevê o mesmo, ou seja, mas isto é... Pois, é quando aí um que eu acho que... inspetor analisa estas coisas, tem que ser capaz de analisar mais. Sim, claro. Porque se só consegue analisar a letra da lei, então vou para lá eu. Que não percebo nada claro. de leis e pronto, não é? Pronto, Às vezes é melhor. Mas também lhe vou dizer uma coisa. coisa. Que a realidade é esta. Quem nomeia um inspetor para uma Câmara, acho que devia ter em conta depois se a pessoa já trabalhou lá ou não. E eu fazia isso. Eu, se Exato. fosse Eu também acho que um deve diretor de haver uma mais pessoa, Mas dizia já- assim, Mas já não é o primeiro processo em que esta E inspetora... Está errado. convinha ser jurista. está errado. Convinha Não, ser não tem que jurista. ser jurista. Está errado. Era bom, era Eu melhor. não tenho essa opinião. Porque aqueles desfechos em que Eu ela diz quero-vos que não dizer o tem, seguinte. Pode que não levar tem a Eu não convicção à competência. tenho partida. opinião, eu não tenho opinião. Aliás, eu até penso que a política está demasiado inflacionada por juristas e tenho a opinião de que a vida, em geral, está muito inflacionada por licenciados em Direito e juristas e essa coisa toda. Eu sou que licenciado depois a gente em às vezes informática. baralha as coisas. Portanto, já vou- Baralha. Mas a Olha, inspetora disse que depois não podia Olha, responder. essa está ao nível da Presidente de Câmara dizer que é contra esta coisa das freguesias porque não houve nenhum estudo científico e académico. Quer dizer, quer lá saber dos estudos científicos e académicos. Com todo o respeito que eu tenho pela ciência e pela academia. Mas é assim, não há dúvida nenhuma que o que é determinante, ou que devia de ser determinante, nem é o estudo que fez o Governo, nem é o estudo científico ou académico. É aquilo que é a vivência das comunidades locais. É que tem que ser também tido em conta nisto. Mas o estudo Porque assim, diz- não foi criado. E a CDU foi força criadora das freguesias. Não é a força destruidora de freguesias. Mas não pode ser a Nem força pode ser. reorganizadora. Não se pede a uma mãe, não é? Que traz os filhos dentro da barriga, que seja ela a matá-los. Bem, pá, isto é absolutamente... mas Mas as freguesias inaceitável. evoluíram, sobre as esse freguesias aspecto, não, evoluíram. A CDU, O que é que evoluiu? também devia. Evoluíram, a CDU também evoluíram devia. as realidades O que é que sociais, evoluiu? Mas o que é as que realidades evoluiu? O económicas. que é que evoluiu? O Olival, a evolução que teve foi cada vez ficar mais isolado do resto do Conselho. Não há razão nenhuma para... A evolução até foi ao contrário. Foi para ficar cada vez mais isolado do Conselho. Da forma como foi feita a repartição. Não. Pois. mas- Da forma como Porque é geograficamente que não foi feita a está repartição. redimensionado o Olival? Erradamente. Não, Barão Porque é que o Sim, Olival não é as redimensionado? vias que foram criadas, as vias que foram construídas, separaram ainda mais o Olival do resto. Eu lembro, ouça, eu conheço, eu estive ligada à criação da freguesia do Olival Basto, conforme também estive ligada à criação da freguesia da Pontinha. Então, se esteve ligado à criação, sabe. Aquela que ao menos... As estive pessoas- Mas as ligada coisas à evoluem, mão. as coisas Quem é transformam. que está a dizer que não evolui, que se Fátima. transforma? Agora isto Portanto, está temos para que- trás. As Não, mas pessoas, temos que as pessoas do reorganizar. Olival Epá, se não quisermos concordaram ser à altura com rigorosos, essa separação. Se quiséssemos ser rigorosos, até lhe digo De modo geográfico, o como que foi se feito. justificava era a criação da freguesia da Roja. O que se justificava era que de Odivelas ainda nascesse outra freguesia para além da E Roja. porquê é que Odivelas não havia de ceder território às outras? Por exemplo. Mas não é- E porquê é que o Olival de Basto não havia de receber território de outros? Ouça lá uma Por exemplo, de coisa. Odivelas. Ouça lá uma coisa. A gente pode até que ter só uma freguesia no país todo. Sim. A freguesia tem que ter outras competências. Pois. Pronto. E a gente tem que ter a noção do seguinte. ter competência Nós de temos escala. um patamar que é freguesia, que é concelho, e falta aqui os outros a seguir, que é as regiões que até hoje é mentira. Certo? Já foi a referente. Está bem? Que é mentira. Pois já foi a E referente. o que nós temos Ela é aqui enquadramento da é, Constituição. Já foi ao feito. invés de termos, e esta tem sido a grande dificuldade Bem, deste mas país. vamos ter que terminar, Fátima. Pois vamos, está bem, mas então você coloca as questões e depois não quer que eu fale. Não Ao tem invés sido de isso. termos, não, foi agora, mas eu registro, quando tá. Ao invés de termos um governo a abrir mão de competências para baixo, o que temos tido nos últimos meses é um governo a imiscuir-se em tudo, a decidir sobre tudo e a querer controlar tudo, até ao nível da freguesia. E quando o meu amigo diz assim, discutirmos a democracia no Conselho de Odivelas, eu não consigo... Odivelas não é uma região autónoma. Oh, Fátima, mas não podemos ter... Nem é uma... Não há. Está cada vez mais espartilhada. Não é um Tupperware, Odivelas não é um como está Tupperware, em mas- todo o país. Não podemos ter uma freguesia com 400 habitantes com as mesmas competências que uma freguesia com 40 mil. Faltava não é isso que tem, repensar, Carlos, não é repensar isso. as Podemos ter freguesias. tudo. Não é, mas As isso competências não podem ser as mesmas. Marco, a lei, a legislação existente, já estabelece diferenças
e escala de acordo com o número de eleitores, relativamente a uma série de questões. Sim, mas então o Governo pegava e dizia assim, vamos ter que ver melhor esta escala. Eu até te digo, eu acho que freguesia urbana tem determinado tipo de problema, freguesia rural não já tem. Estamos a... Mas isso era uma outra discussão. É esta a discussão das freguesias. É essa discussão. Desculpa lá, Omar, vamos ser sérios nisto. O modelo que foi apresentado nunca teve nada a ver com isto. Isso O não tem. modelo que é Claro que apresentado é um modelo meramente economicista, sejamos honestos nisto. Mas as freguesias que apresentaram, que tiveram aprovação na Assembleia da República. Ouça lá uma coisa. Mas porquê é que não foi feito e não foi proposto? Desculpe lá, mas você é que acha, você é que acha o seguinte, quando uma discussão, e aquilo que está em discussão, tem uma determinada orientação, que você consegue ir lá com outra coisa que não tem nada a ver com aquilo e alterar aquilo. Mas isso é a sua crença. E é o facto. Não é o facto. Porque isso foi decidido na Assembleia da República. Foram alterados os limites de freguesia. Porquê é que Odivelas não propôs? Mas você está só a partir do princípio que o problema é os limites. Eu estou-lhe a dizer. Não, esse é um dos problemas. Eu estou a partir do princípio que esse é um dos problemas. É de escala. As freguesias de Odivelas são todas elas urbanas, pá. Você São? está a brincar com Que é nessas também? Então não. É urbana? Grandes salões cá. Malta rural, aquilo é a cavar desde manhã até à noite. Mas é a cavar a caminho de Lisboa para ir para o trabalho. Então, a Fátima acha que Canessas é uma freguesia como Olival de Baixo. É igual. Canessas é igual ao Olival de Baixo. Freguesias urbanas, mas é possível. Canessas está completamente diferente, aliás. Canessas tem uma realidade completamente diferente. Quem entra em Canessas agora, vindo aqui de Odivelas, vê uma realidade completamente distinta. Não, mas vamos ter que acabar o programa. Mas não é considerada uma freguesia rural? A freguesia que tem maior área rural é Famões. É a Pontinha. É a Pontinha. Então não é. Com escola agrícola? Mas não é dele, não é? Este que é os terrenos são do Governo Civil, não são da freguesia. Não são da freguesia. E os de Canessas são da freguesia. Não, aqueles não são. Tavares, não estão nos limites administrativos da freguesia. Não é a pertença, não é de quem são, não é de quem são. É o tipo. Está dentro dos É o a tipo. natureza. Claro. Que não é uma ilha, não é é. utilização do Mas solo. então é mais uma razão para discutirmos. Não, mas mais você uma não razão. vai dizer que a freguesia da Pontinha é rural por isto. Não, se vai considerar os terrenos. É urbana. Se vai considerar os terrenos do Governo Civil, eu acho que tem razão. Tavares, mas eu tenho que considerar. Não tem Então nada a pronto, ver. então pronto. Uma coisa, imagina que o Mas eu não estou a discutir quem é o proprietário, estou a discutir a natureza da ocupação do solo. Então vamos discutir. Imagina que a escola agrícola é minha. Pode ser do barco. Quer dizer, arranja-me A já escola lá agrícola é nós. sua. imagina que a escola agrícola é tem minha nada a e ver tem quem é. aquela característica rural, não é? Pois, sei lá, se vai por aí também. É por ser minha que deixa de ser na freguesia da Bondinha. Se acha que é assim, está dentro dos também limites digo, então administrativos. parte significativa dos terrenos do Governo Civil são ocupados com construção, com casas. O bairro de Madeira, a Urmeira toda. Menino Deus. O Menino Deus. Então, Não, vamos lá ver uma coisa. Era possível ter discutido os limites. Vamos voltar ao princípio. Era possível. Isso era. Claro que Era era. possível. Claro que era. E não se quis discutir nada. Epá, mas ouça lá uma coisa. Mas claramente nós, CDU, dissemos assim: não aceitamos isto, é uma ingerência, não há razão nenhuma para esta discussão, porque as freguesias e o custo das freguesias no Orçamento de Estado, epá, não chega. Mas não era uma boa altura. Mas não era uma boa oportunidade. Mas nem boa nem má. Era uma boa oportunidade. A razão não pode ser só essa. Posso dizer a minha? Pode, mas vamos ter que terminar. Está bem. Mas Eu acredito que a razão é só economicista. Pode lá, vamos acabar agora. não há razão nenhuma para isso. Fátima, Desculpa lá, mas Agora, vocês estão-se a outra esquecer. coisa, Devia-se era ter uma discussão aproveitado. séria. Exato. Tinha a ver com Exatamente. a escala das coisas. Exatamente, porque o país sofreu nos últimos mas isso anos não foi feito. mudanças tão radicais que inclusivamente há municípios que já não deviam de ser municípios. por isso é que eu digo que- município com uma freguesia. Odivelas. Município. Por isso é que- Porquê? por isso é que eu digo Não que- devia de ser município. Não sei, digo eu. Não, mas diz mal. No dia em que Tá isso bem, acontecer, mas eu vou para a rua defender uma Mas pessoa. é uma Não, mas- hipótese. Por isso é que Há quem tenha não, dito. Mas por isso é que eu digo que a Não, freguesia... olha, já é a segunda pessoa que diz isso aqui. Mas por isso é que eu digo que... O é a vereador segunda Martins pessoa. disse que Odivelas não fazia sentido ter Isso uma é freguesia. diferente. Odivelas freguesia, ser Não, freguesia... não era para Não, Não, Derek, não é. Não. Município, eu disse Tá bem, município. mas Louros O que esta também tem senhora certo está, mesma o coisa, que esta a mesma coisa. senhora está a O Martins dizer defende é que Odivelas não como devia de ser município. Odivelas ou Eu Lourdes. não defendi isso. Disse, Eu não defendi mas isso. disse agora. Você disse assim, há
municípios também que não tinham... Olha, se calhar Odivelas. Se calhar, mas eu não. Não, pois não. Eu Não, disse isto. perdeu-se uma boa Eu sei. oportunidade A questão é- para... Mas está errada. A questão que eu digo é que... Está errada. Perdeu-se uma boa Além oportunidade. das questões economicistas, há a questão da eficácia dos serviços. E, efetivamente, uma freguesia não é criar, como eu disse há pouco, freguesias megalómanas, não. Mas freguesias Como Odivelas. com uma escala homogénea, com quadros de competências estritamente atribuídos e com reais verbas transferidas para essas competências, penso que seria tudo muito mais fácil. Agora, é claro, há aqui algumas Marco, situações a questão que é são sim. complicadas de gerir. Há realidades A questão é se a distintas, freguesia há. tem que descer de cima para baixo ou de baixo para A cima. realização tem que Pois, há Ou se tens tomar de posição. compatibilizar as duas coisas. Pois, exatamente. E Porque tu terminarmos o quer queiras, programa. quer não, tu tens vivências locais. Pois é. Terminamos por hoje mais um programa vivíssimo, Poder Local, onde se tentou falar de alguns assuntos que marcaram o ano 2012, onde se falou de alguns assuntos bem importantes e alguns que vão condicionar a nossa vida em 2013 e seguintes. É tudo por hoje. Muito obrigado para quem lá em casa nos seguiu. Muito obrigado aos nossos participantes que animaram e de que maneira hoje o debate. Muito boa noite e até ao próximo programa do Poder Local. Obrigado.